Esse no 7, gravando. Toda empreendedora precisa de uma pausa. E é aqui que a gente conversa sobre o que ninguém fala. Eita! Antes de a gente começar a me apresentar a nossa convidada, vamos dizer para vocês seguirem, curtirem, compartilharem, várias notificações e compartilhar com os amigos, porque essa conversa vai ser gostosa. Então hoje nós estamos aqui com uma pessoa que nós conhecemos muito afim, de uma forma muito íntima, vamos dizer assim. Sim. Uma vez por mês. Sim. Uma vez por mês, há quase um ano, ou talvez mais que um ano. E é isso, a gente vai falar sobre jornada, a gente vai falar sobre começo, sobre empreendedorismo na área da saúde. Ela é uma pessoa, né, que cuida de corpos, de histórias, de mente, de sonhos, de frustrações. Chorar. Natiane, seja bem-vinda ao Coffee Time. Obrigada, meninas. Eu tô muito feliz de estar aqui com vocês. Muito, muito mesmo. Assim, tava super ansiosa, super empolgada. Contando a hora, gente. Que horas eu vou pra lá? A gente conversar realmente ter. Porque a gente já tem um spoiler do que é essa conversa da gente todos os meses, né? Isso. Toda consulta da gente é uma resenha. A gente ri, a gente brinca, a gente se diverte, a gente chora, né? É. Quando o intestino trava, a gente se desespera. E vamos resolver. Então, assim, é muito gostoso estar com vocês. Então, aqui não vai ser diferente, né? Ela já abrindo, porque ela é dessas. Me convidaram por quê? Porque eu sou um livro aberto, entendeu? Então é isso. Então, Natiane, ela é nutricionista. Nossa nutricionista. Isso. Né? Ela que foi a responsável pelos 10, 11 quilos a menos. Por aí. Eu 13. Contando. 13. Contando. Tu quantos? Eu acho que foram 11. Vocês são meio parecidos no processo, né? É sempre muito parecido mesmo. Então, acho que tá nessa faixa de 13, 11, 12. E além de nutricionista, ela é dona de um império, menina. Uma consumação de salas. Um médio império, né? Exatamente. Tava dizendo ela não tem mais pra onde ir, que ela já pegou todas as salas de empresarial da parte de baixo, ela não tem mais pra onde ir. Falta só sair expulsando, A gente tem, mas a gente vai dando jeito, né? A gente vai dando jeito, expandindo aos poucos, vai dar certo. Mas conta, Nath. Nutrição sempre foi teu sonho? Sempre, sempre. Acho muito engraçada essa história, porque eu decidi fazer nutrição com 13 anos de idade. Cara, sempre. E nunca mudei. Acontecia feira no colégio, ia profissionais de tal, e eu ganho muitos milhões com tal profissão, e eu, tá, tudo bem se eu for pobre na nutrição, mas é o que eu quero. E isso surgiu porque minha avó materna, ela teve um acidente vascular encefálico, que é conhecido mais como AVC, o AVE. E quando eu tinha 10 anos de idade, a minha vivência de casa virou um hospital. Então, com 10 anos, eu sabia o que era dieta interal, parenteral, dieta pastosa, líquida. E eu via a nutrição como uma forma de aliviar aquele sofrimento. Porque os nutricionistas iam, passavam as dietas para ela. E eu vi que era uma forma de trazer o bem-estar para ela no final da existência dela, né? Quando eu crescer, eu vou ser nutricionista. Só que do outro lado da nutrição também, eu conheci o outro poder da alimentação, que foi a da cura. Da minha avó foi o processo de fazer com que ela tivesse uma morte mais leve, né? Sim. Porque ia acontecer. Ela passou 1 ano e 25 dias em coma. Assim, foi bem conturbada essa situação. Mas quando ela era pequena, eu vi a alimentação curar. Meu pai também teve um AVE quando eu tinha 4 anos de idade. E minha avó paterna, ela fazia uma mistura muito peculiar. Clara com laranja. Clara de ovo? Clara de ovo com laranja. Gabriel também fazia isso. Sim, eu, particularmente, eu acho uma delícia, né? Não sugiro pra você fazer isso em casa, tá? Porque... Salmonela, né? Mas naquela época, Deus protege, né? Salmonela. Salmonela é uma bactéria que vai vir no... Tu então giardia. Tu já viu esse da giardia? Depois eu conto da giardia. É uma bactéria que vai vir no ovo que tem a contaminação, a pessoa passa muito mal, né? Mas Deus protege. Cru. Exatamente. Ovo tem que ser cozido, né? Ou frito. A Deus protege loucos, doidos, inocentes e bêbados, né? Então, minha avó, na pura inocência, ela fazia a clara com laranja pro meu pai. Meu pai tomou isso por meses e ele realmente ficou bom. Na minha cabeça, eu tinha plena convicção que aquilo tinha salvado ele. Aí hoje seu bigode é famosíssimo aí nas redes sociais. Com certeza. E ele tá bonzinho da Silva. Então, assim, pra mim, começou a nutrição ali. E aí eu fui crescendo, conheci o outro lado da nutrição, foi com minha avó materna. Eu disse, não, eu vou pegar esse lado da nutrição e eu vou salvar as vidas com a alimentação. Anos depois eu fui entender o porquê da clara com laranja, né? A laranja era muito rica em vitamina C e o ovo é um dos melhores alimentos. Então, eu entendi depois de grande. Sentido. Tinha um sentido, mas o principal era o afeto, né?
Era a vontade de cuidado. salvar meu pai, que a mãe dele tinha, e que todo mundo se mobilizou pra isso e que salvou. Pronto, aí eu disse, vou fazer nutrição. Nunca mudei. Fui pra faculdade, nunca me arrependi. E assim, das únicas certezas da vida que a gente tem é a morte e meu amor pela nutrição. Ai, que Foi lindo. destino, foi Foi, destino. foi muito tipo, isso. vários fatos, realmente, que não... Exatamente, Não. exatamente. A nutrição, ela foi chegando e tomando tudo. Com, sei lá, 15 anos, 8ª série, eu fiz um TCC de nutrição. Como é que eu fiz? Quando começou com a internet, né? Porque nós somos a última geração diz, que não vivemos. Sem internet. A gente viveu sem internet. E quando começou a ter a internet, eu disse, eu vou procurar sobre todas as frutas. E eu pesquisei sobre todas as frutas e os benefícios dela. Ai, Natina é igual a minha, aquela coisa de ficar obcecada pelas coisas. Pois é, o hiperfoco, né? Obcecada. E aí eu fui fazer o TCC maravilhoso no Word. Reprovaria, com toda certeza. Nem A BNT longe. achei a Mene, porque é horas, né? Numa borda de melancias. Belíssimo. Eu tô imaginando. Belíssimo. Assim, no Assim, Find. TCC. Não, foi no Word. Foi no Word. Ela com costela de informática. Pois é. E aí eu fiz meu TCC, descobri todos os poderes da fruta, assim, 8ª série, né? E fui vivendo. Sempre na nutrição, sempre nutrição. Nunca pensei em trocar. Tá, mas quando surgiu a ideia de ter o consultório? Ai, foi um babado, né? Foi bem tóxico isso. Eu nunca quis consultório. Consultório era a última coisa que eu queria na minha vida. Vamos recapitular um ponto aqui. Eu sempre tive a veia empreendedora. Com 5 anos de idade, eu vendi todas as bijuterias de manhã. Todas. Ela ficou com nada. Ela estava apenas com um brinco que ela estava no trabalho. Porque de resto, eu vendi todas. Inclusive uma que só tinha uma. Eu disse, mulher, Xuxa eu tava usando semana passada na televisão. Tu não visse, não? Aí a menina acreditou e levou a bijuteria única, né? E isso eu vendi todas de manhã. E entrei pra casa, muitos anos atrás, 25 anos atrás, com R$100. Isso era muito Mas ela dinheiro. tinha aprovado essa... Não, ela nem sabia. Ela nem sabia. Ela simplesmente chegou em casa e falou, olha, mãe, eu tenho R$100 que tava guardado naquela caixinha da Macherrique, tá ligado? Que você coloca. Pronto! Tava lá meu dinheiro guardado, meu pequeno império começou ali. E aí, tive isso. Só que quando a gente vai pra faculdade, a gente escuta muita coisa, né? Tem muitos professores que apoiam, tem muitos professores que colocam você pra baixo mesmo. E eles viviam... suas frustrações em você. Exatamente. E eles viviam dizendo, não se vive de nutrição, vai fazer consultório, você vai morrer de fome, viu? Nem invente fazer consultório. Eu já fiz nutrição pensando que eu ia morrer de fome. Porque a nutrição também, quando fui validando no colégio, a minha amiga levou um livrinho. E lá tava dizendo que, tipo, nutrição, o salário de nutrição era baixíssimo. E eu fiz, tá, então eu vou ter que fazer realmente por amor. Porque por dinheiro não vai ser. E aí na faculdade eles foram colocando mais isso na minha cabeça, sabe? Não se vive de consultório. Olha, o consultório é uma incerteza muito grande, viu? Meu Deus, que horror. Você vai hoje, amanhã você tá pobre. Era basicamente, você janta caviar, amanhã é sardinha. E qual era a intenção de fazer nutrição? Do Nesse quê? sentido, sem ser consultório. Qual eram os outros Eu queria trabalhar em hospital. Meu sonho era trabalhar em hospital. Hospital, cozinha. Hospital. Aí quando eu cheguei na faculdade, eu me encantei pela parte de cozinha. Eu fui pra parte de cozinha, preparei toda a minha faculdade pra parte de cozinha, fiz iniciação científica, um monte de coisa na parte de cozinha. E aí, quando eu fui para um estágio extracurricular, né, eu passei 6 meses estagiando em um restaurante de uma faculdade aqui em Caruaru, e eu olhei e fiz, gente, não é isso que eu quero pra minha vida, não. Não quero de jeito nenhum. Onde aperta pra sair? Onde aperta pra sair? E aí, eu disse, não quero mais não é isso não. E assim, a faculdade era muito disso mesmo, você tem que passar por todas as áreas para descobrir o que você quer, o que você gosta, o que você não gosta. E aí, eu disse, não quero isso. Eu vou ficar na área da hospitalar. Aí fui, programei toda a minha vida, né? Que a gente pensa, a gente cria, não, daqui a tantos anos eu vou estar trabalhando em tal hospital. Vou estar ganhando tanto. Vou estar ganhando tanto. E aí eu fui, comecei a trabalhar no hospital. E realmente eu amei muito a prática do hospital. Mas em paralelo, minha irmã sempre ficou no meu pé. Monta um consultório, monta um consultório. E eu não quero consultório. Consultório é muito incerto. Eu prefiro ganhar R$100 sabendo que todo mês eu tenho R$100 do que ganhar 1.000 sem saber se eu vou ter esses 1.000. E isso ficou na minha cabeça, né? E minha família está me dando suporte pra eu ir pro consultório. Eu lembro que no último dia do nutricionista, meus pais me deram uma balança, de presente, balança, de bioimpedância. Eu olhei assim, eu fiz, meu Deus, eles estão jurando que eu vou montar um consultório? E agora? E aí foi, né? Minha irmã viu um processo seletivo para uma clínica.
Aí ligou pra lá, perguntando como é que fazia pra começar a atender lá. Aí a mulher fez, não, a gente trabalha por porcentagem. Você vem, vamos fechar em números que é mais certo. R$ 100 a consulta, naquela época, 10 anos atrás, 20 eu te repasso e 80 fica pra clínica. Aí minha irmã aceitou isso no meu nome. Isso deve dar processo, né, inclusive. Escreveu já. Já prescreveu faz 10 anos já, né? Aí ela pegou e no outro dia ela fez, olha, amanhã tu começa a atender em tal lugar. Aí eu, como é que é? Aí quando eu fui, eu atendi 2 pessoas, eu ganhei R$ 40. Pra ficar vendo. É isso, mas disseram que nutrição não dá dinheiro. É realmente isso, não quero isso pra minha vida. Aí depois eu saí e comecei a raciocinar, né? Eu falei, peraí, se pagaram R$ 100 pra eu estar nessa clínica lá, por que eles não pagam R$ 100 pra eu estar em outra clínica? No meu nome, pra mim, os R$ 100 íntegros pra mim. Aí quando eu comecei a pensar em começar a atender. Aí eu saí de lá, inclusive é bem pertinho lá do consultório, todos os dias eu passo por lá e todos os dias eu lembro dessa mesma história. Eu saí de lá, mandei mensagem para 5 meninas que estudavam comigo. Eu fiz, meninas, e se a gente abrisse uma clínica e dividisse? Cada uma ficava com um turno, a gente dividiria aluguel, internet, tudo. As meninas toparam. Aí disseram, mas por 5 fica muito caro. Pra você ver o nível, né? Por 5 fica muito caro. Vamos achar mais gente. No final era tipo 10 pessoas, cada um ficava com um turno, o meu dia era terça à tarde, e eu atendia terças à tarde. E na minha cabeça, eu convicta de quando eu chegasse lá, essas 2 pessoas que estavam na outra clínica iam chegar pra mim, né? Não chegaram, né? Óbvio. Todo começo tem suas dificuldades. Eu cada vez mais, não. Pelo amor de Deus, isso não é pra mim, não. Quero não. Vamos embora. Só que eu já tava com sociedade com as meninas, já tinha 10 pessoas envolvidas. Eu falei, não tenho como deixar o pessoal, porque se eu sair vai ser mais uma dívida pra mais uma aumentar. Vou continuar desse jeito. Vou trabalhar no hospital e eu vou fazer bico no consultório. O que entrar no consultório pra mim tá ótimo. Não entrava nada, né? Porque eu não direcionava energia. Eu não tinha estratégia. Eu não fazia nada. Eu nem queria estar ali, né? Só que aí, o que aconteceu? Apareceu uma paciente que é a primeira da minha vida e ela está comigo até hoje. Ela já mudou de objetivo, ela já trocou de objetivo, hoje ela quer ficar grande, ela tá no processo de ficar grande, mas ela já emagreceu 20 quilos, aí já foi para ganho de massa e assim a gente vive. Ela passou de vegetarianismo para veganismo, depois voltou a comer carne, então assim, ela tem um processo gigante de vida dela e eu tô com ela até hoje. E ela foi minha primeira paciente e a partir dela ela começou a ramificar. Aí começou a vir outro. Aí eu fui, né, aumentando um pouquinho. E aí eu me apeguei a eles. Fiz, como é que eu vou fechar a clínica aqui agora? O consultório, que era um consultório, né? O horário de terça-feira. E esse povo vai ficar com quem? Não vai dar certo, não. Aí eu comecei, né? Não, vamos com calma. O hospital tá lá e o consultório vai ficar aqui. Continuo na terça-feira, uma tarde só, não mata ninguém. E fui ficando, e fui me apegando a paciente. E foi aparecendo outros pacientes. E aí foi quando eu resolvi sair do hospital pra ir para o outro sonho que eu tinha. O sonho é muito mutável, né? Porque a gente tem um monte de sonho. Quando a gente vai viver o sonho, não era isso que eu queria, não. Não é isso, não. Meu outro sonho era ser professora de graduação. Aí eu... Nada. Eu fui, fiz mestrado, né? Eu tenho mestrado. Você sabia dessa parte? Sabia, Eu tenho mestrado. Eu sabia. Sim, eu tenho mestrado. E meu sonho era ser professora de universidade. E aí eu fui ser professora de faculdade. E aí eu saí do hospital, entrei na faculdade e comecei a dar aula na faculdade. Só que aí na faculdade, o que acontecia? A carência era, eu não queria ser a professora que me colocou pra baixo. Do tipo, olha, não se vive de nutrição, não. Eu queria mostrar para meus alunos que dava para você viver na área da nutrição que você escolhesse, bastava você ser bom no que você fazia. E aí eu fiz, não, vou continuar no consultório e as vivências do consultório eu levando para a faculdade. E eu ia fazendo esse casamento, né? Pra lá e cá. Fiz mestrado, cogitei, ainda cogito fazer doutorado, né? Ainda tem esse surto na minha cabeça. Cogitei fazer doutorado muitas vezes. E aí, depois de um tempo, o consultório, ele foi... Eu não digo que foi da noite pro dia, porque, assim, foram 5 anos pra ver ele crescer, né? Não foi da noite pro dia, mas a sensação que teve foi que ele encheu da noite pro dia. Então, eu precisei realmente sair da faculdade e dar conta do consultório, porque ele foi crescendo em uma proporção que eu não conseguia acompanhar mentalmente. E não foi da noite pro dia, porque eu tava 5 anos trabalhando nisso, né?
E há 2 anos trabalhando realmente mais firme em marketing e tudo. Mas ele cresceu muito. Foi um boom gigantesco. Eu fiz, olha, eu preciso redirecionar a energia. Eu gosto muito de pensar assim, não, pra onde é que minha energia tá indo, né? Eu tô perdendo muito minha energia pensando nisso daqui e nisso daqui. O que é que me aproxima do que eu quero, da vida que eu quero? E tá na sala de aula naquele momento tava me afastando completamente da vida que eu queria. Que era realmente crescer no consultório. E até então era crescer apenas no consultório, na Tiane nutricionista. Né? Os outros sonhos, eles foram vindo depois. Nisso tu ainda estava compartilhando o espaço com aquelas meninas? Não. Já tinha ido para o Quando eu tá entrei hoje. no mestrado, eu não sou muito ruim com datas, tá? Não vou falar datas não, porque eu sou muito ruim. Mas eu entrei no mestrado e as aulas de mestrado eram na terça-feira. Aí eu disse, e agora eu vou atender que dia, né? E tava todas as agendas fechadas. Aí eu sou muito fiel a Deus, assim, sabe? Em todos os sentidos. Eu acho que quando Deus, ele faz o plano, tudo acontece muito quando tem que acontecer. Eu parei assim, olhei pra minha irmã, tudo eu converso lá em casa. Tudo a gente faz com pai e mãe e não. Aí eu olhei pra ela e falei, não. Tava pensando, acho que ano que vem eu vou precisar montar um consultório só o meu. Até pra colocar um pouco mais de energia nele, sabe? Mas nesse momento eu tinha 6 pacientes, tá? 6. Foi uma loucura. Aí minha irmã fez, começa a procurar sala. Porque vai que, né? Vai que é barato. Aí eu comecei a procurar sala. Isso foi tipo domingo. Minha vida acontece no domingo. Domingo. Você pensar em mim no domingo, você sabe que eu estou fazendo algum planejamento maluco que vai dar certo. Ou é viagem, ou é um empreendimento. Uma vez ela postou passagens aéreas. Pois eu tava comprando. Mas isso da tua irmã diz assim, procura uma sala, vai que é barato. Eu falo isso comigo direto. E me fala, Pois mas é. eu não tenho dinheiro. Eu faço, tu sabe quanto é? Pois é, mãe diz direto. O desengano da vista é furar os olhos. Exatamente. Aí eu fui, né? Aí mandei mensagem pra um corretor que eu conhecia. Eu falei, fulano, me arranja uma sala pra gente ver, não sei o que, tô querendo, não sei o que, tô querendo. Aí isso foi tipo domingo. Terça-feira, ele fez, consegui uma sala, essa que eu tô hoje, a minha mesmo, no empresarial, no Socorro Chaves, e vamos lá ver. Eu fui. Chegou lá, a dona abraçou, sabe? A dona abraçou a ideia, a proposta, tudo. E aí, pai fez, quanto é a sala? Aí ela disse tanto, aí pai, fecha. Aí eu, Jesus. fecha com o quê, pai? Não vou pagar como? Eu tenho 6 pacientes. Aí ele, não, a gente dá um jeito. Eu fiz, a gente dá um jeito. Como é que a gente dá um jeito, meu filho? Porque eu não tô pagando outro aluguel. Aí ele fez, não sei não, a gente dá um jeito. Aí beleza, foi dando um jeito. Aí a gente alugou. Aí eu comuniquei às meninas que ia sair. Ainda paguei outro mês de aluguel pra não deixar as meninas na mão. E comecei a montar. Aí eu, literalmente, eu inaugurei. Eu tinha um papel de parede, a minha logo, uma cadeira pra eu sentar, né? E 2 cadeiras pro paciente. E uma mesinha que eu comprei na Magazine Luiza. Pô, a marca pode, né? Falar marca. Na Magazine Luiza. Porque era a mais barata que tinha. Eu não tinha dinheiro para planejados. Aí eu comprei essa. E comprei um aparadorzinho pra colocar uma cafeteira que eu ganhei da minha irmã. E pronto. A logo foi minha mãe e o papel de parede foi meu pai. Tá? Então, foi um consultório de doação. Eu entrei com a mesa da Magalu. Então, abençoado. E tá tudo ótimo. Engraçado, porque eu fui stalkear, né? Porque Sim. a gente precisa conhecer um pouco mais. E eu encontrei a foto da sua inauguração. Não foi literalmente Novembro isso. de 2020. Foi outubro. Foi outubro. Acho que eu postei em novembro, né? Tá lá, 2 de novembro, eu acho. Foi dia 31 de outubro. E aí foi bem perto. E aí eu inaugurei literalmente com isso, não foi? Pronto, foi exatamente isso. E aí começou realmente. Eu disse, agora eu vou ter que fazer dar certo. Não existe mais plano B aqui, não. Mas aí você tinha uma clínica, Natiane Magalhães Nutricionista. Um consultório, não uma sala. Como foi que foi acontecendo a clínica, o Instituto CMA, né? Que hoje tem as partes de emagrecimento, materno-infantil e teste genético recém-inaugurado. Exatamente. Foi surgindo porque sempre chegou muitas pessoas pra me perguntar, atende criança? Atende criança? E eu não tinha estrutura física pra atender criança. Uma criança na minha sala vai morrer de tédio, né? Não vai porque a gente tem as comidinhas, né? Que é das brincarias. Mas não é uma estrutura. E eu não tenho essa parte técnica de criança, né? Eu não... Materno infantil. Eu fui pra parte de emagrecimento adulto. Então, eu fiquei mais realmente focada nessa parte de emagrecimento adulto. E aí, quando foi chegando as pessoas, foi chegando.
E eu fui entrando em mentorias, né? E eu fui conhecendo nutricionistas gigantes com clínicas. A gente foi trocando figurinhas, foi trocando ideias, foi realmente se conhecendo essa parte da clínica e foi surgindo a ideia da clínica, né? De abrir, de expandir. E fazer a metodologia CMA virar sementinha, que é a parte infantil. Hoje o CMA, ele tem uma questão, a gente não pode registrar método no Brasil, né? Mas a gente conseguiu registrar o nome dele, o storytelling dele, os materiais que a gente usa nele. E aí, com isso, eu consegui fazer a derivação para o Sementinha. E aí, quem trabalha, a nutricionista da minha equipe, ela trabalha com a mesma metodologia que eu. Então, assim, uma mãe vai para mim, na segunda-feira ela vai receber o check-in dela e do filho dela. Isso é massa. E aí, a mesma estrutura que ela tem no meu acompanhamento, o filho dela também tem. Cada paciente meu sai com um grupinho, né? Uhum. O grupinho do método CMA. Então, é o grupinho que fica eu, o número do consultório e o paciente, que é só para facilitar minha comunicação com ele. Uhum. No de criança, pode entrar pai, mãe, cuidador. Por quê? Porque é para criança. Então, as dúvidas são tiradas no grupo, para todo mundo. Então, assim, a metodologia que ela vai sendo seguida. E esse sonho foi crescendo justamente de atender a família inteira. Então, meu sonho sempre foi, no momento da clínica, cada pessoa entrar na sua sala correspondente à sua idade, à sua necessidade e ser tratado com respeito para aquela fase da vida que você está. Isso acontece, acho que com toda empresa. Eu acho que a empresa que para no que ela se propôs a fazer desde o começo, ela não cresce. Exato. É a Guimarães. Eu comecei com direito médico, hoje já estou com trabalhista, já estou atrás de um tributário. Tu começou só tirando foto de um determinado evento. Hoje, tu tá entrando na área de marketing. Eu acho que é isso, a gente quer entregar um serviço melhor sempre para o cliente. E uma coisa que você falou muito é de mentorias. Isso a gente bateu muito em todos os episódios. Quanto a gente precisa estudar Isso. para ter uma empresa. Sim, vamos da parte empresarial mesmo. Marketing, financeiro. Ninguém ensina isso. Não ensinaram isso no mestrado? Não. Pior que sim, porque meu mestrado foi em marketing, tá? Foi é diferente. Não só isso. Fora essas partes, ainda tem a parte de uma expansão, requer contratação de pessoas, que requer que você seja líder. Exato. Exatamente. Ninguém fala do quão complicado é, né? Talvez fosse isso que faltava para os meus professores de época de colégio, de faculdade. Que eles não davam conta do consultório e achavam que o consultório ele não tinha estrutura para se manter. Porque precisa de gestão, né? Eu vivo com 1000 planilhas abertas, na minha cabeça e no computador. Né? Então, 50 planilhas lá, uma mexendo em cada coisa, porque preciso estar prestando conta de tudo. E essa mentoria que eu faço parte, eu trabalho muito ela até com uma questão de dieta, né? Planejamento alimentar. A gente precisa ter alguém para estar com a gente. Que a gente pode, eu posso abrir um Excel e fazer uma planilha sozinha. Mas se eu não tiver uma cobrança, uma prestação de contas, não vai fluir. Então, tu começou sozinha, mas Sim. hoje tu tem a pessoa do materno infantil, Sim. uma equipe de marketing, acredito eu, Sim. um contador. Contador. O que mais? Deixa eu ver mais. Minha irmã é a parte de eventos. Então, ela é responsável produtora. pela parte de eventos, é com ela. Eu vou dizer que meu pai e minha mãe também eles trabalham comigo, tá? Porque eles me ajudam muito. Pra levar teste genético nos correios, é pai e mãinha. Pra a parte de logística. Eu amo a exploração familiar. Sou né? muito a favor. Pagamos com o quê? Com amor e carinho. Eu acho isso maravilhoso. Pois é, pra comprar água do consultório, pai e mãinha. Pra resolver tal Minha coisa, cadeira pai e mãinha. tá solta aqui na minha sala. Essa semana o pai dela veio aqui, ela pediu pra ele abrir um buraco no adesivo da porta e ele abriu. Pois é. Precisava ver quem tava do lado de fora. Pois é. Vai que me matasse. Meu Deus, é um Entendeu? perigo. Adoro exploração familiar. Pois é, aí eles me ajudam muito. Tem o contador, tem essa parte do marketing, do marketing, os meninos trabalham comigo. Tem a Nutri, que trabalha também lá comigo. Tem a parte de estagiários também, né, que eles me ajudam na produção de materiais, para envios. Difundir conhecimento é massa demais. Isso, exatamente. E secretária, no caso, também? Secretária tem um problema. Eu não consigo ainda entregar. Entendi. Porque eu acho o primeiro contato com o meu paciente muito importante. Então, assim, quem vai fazer o planejamento dele sou eu. Então, eu gosto de entender até pra saber se eu sou a melhor pra ele. Porque eu vou ser sincera. Tem gente que chega pra mim que eu digo, olha, eu não vou ser a melhor nutricionista pra você. Fale com essa pessoa aqui que eu acho que você vai se encaixar muito bem com ela.
Então, assim, eu gosto dessa primeira conversa, de explicar como é que funciona o meu trabalho, de tirar as dúvidas. E eu acho que, por enquanto, ainda não encontrei uma pessoa que vai fazer com tanto carinho quanto eu. E essa parte eu ainda fico meio apegada de Tu fala a entregar. parte de atendimento, seria A parte de atendimento mesmo, de marcação de consulta, sabe? Essa parte a ainda, resposta também, tudo. tudo é comigo. Tudo é comigo. Eu não consigo entregar essa parte ainda, né? Mas eu vou organizando. Minha agenda eu considero ela bem organizada, então eu nunca deixo de responder ninguém. Todo mundo é muito respondido, principalmente quem é do método CMA. O método CMA ele é prioridade no WhatsApp. Justamente por isso que existem os grupinhos, que eu vejo logo quem é grupinho, eu já vou priorizar. E quando é pessoas que vão chegar para marcar consulta, eu sempre separo o bloco do dia e vou lá no WhatsApp para responder. Mas por que CMA? CMA. Primeiro porque a gente tá no jardim, né? O consultório fica no jardim. Maravilhosa! Nunca tinha associado. O consultório fica no jardim, literalmente, né? E CMA porque eu fui pensando em vários nomes, né? A gente fez, quando eu comecei a criar o método, eu fui fazendo aquela nuvem, né? E eu fui colocando vários nomes. Aí veio Florescer, veio Raiz, veio Semear, veio Semente, veio Lunar, veio muita coisa na minha cabeça e no conjunto da mentoria, né? E aí eu pensei, gente, o semear. Semear é um verbo, né? Então, já traz o conceito de agir, de ação, de fazer, porque semente é algo que já está consolidado, né? A sementinha não é um verbo, mas ele vai crescer, né? Então, a gente vai trabalhar nesse sentido. E o semear, ele vem dessa proposta realmente de fazer um passo a passo de crescer. Então, a gente vai ter que cuidar, a gente vai ter que plantar, né? Vai ter que preparar a terra, a gente vai ter que esperar o tempo das coisas acontecerem, para poder realmente conseguir ter os resultados. Então, nada na noite do dia, né? Então, a semente não vai ser diferente. Então, acho que o método semear ele veio muito nessa proposta do processo, né? De respeitar o processo. Que processo nenhum é linear, nenhum da semente. Né? Então, acho que foi essa proposta. E quando casou de eu estar dentro do jardim, literalmente, eu disse, olha, tem que semear. O que é que você precisou aprender que não te ensinaram na faculdade? Em termos técnicos, eu acho que é o marketing, né? Ninguém me ensinou a captar pacientes. Ninguém nunca disse, olha, para captar paciente, por que você não faz um post no Instagram, né? Ninguém nunca ensinou a captar os pacientes. E de onde é que tu aprendeu? Eu fui na mentoria, né? Eu comecei a mentoria. Eu sou mentorada dessa mesma pessoa, porque eu acho também assim. Metodologia é uma coisa muito séria. Se você escolher uma, siga essa. E se encaixou com o que você Encaixou quer. totalmente. Siga essa. Não adianta. Se tu é nutricionista, não adianta você ter um paciente com 2 nutricionistas. Um vai trabalhar com um jeito, outro vai trabalhar com o outro. Não existe certo nem errado, muitas vezes. A questão é qual que você se encaixou. E aí eu fui para essa mentoria em 2020 também, quando eu montei o consultório. Então foi tudo muito paralelo. E aí eu comecei a estudar o marketing. Meu mestrado é em marketing, só que não é marketing propriamente dito. Eu trabalhei com bem-estar alimentar de pessoas com alergias e intolerâncias alimentares. Só que como a estrutura do mestrado era de marketing, eu tinha que estudar sobre consumo, sobre essa parte também. E aí a faculdade não ensina a captar pacientes, né? Não ensina a fidelizar pacientes. Tá? Não ensina nada desse sentido. A faculdade, eu digo que a faculdade, todas as faculdades, na verdade, elas dão como se fosse uma intuição de como você trabalha. Quem ensina como você vai trabalhar é o mercado de trabalho. Então, o mercado de trabalho, o dia a dia com o paciente, foi que foi me ensinando a ter esse jogo de cintura de resolução. Então, assim, o paciente chega com uma dificuldade, a gente vai resolver. A gente não pode deixar que a dúvida e o problema vá se criando, né? A faculdade não ensina. Ela me ensinou como. Eu vou resolver de tal forma, com tal nutriente, com tal isso aqui. Mas o jogo de cintura foi o dia a dia. E tu falou da faculdade que os professores não incentivavam muito vocês a ter consultório. Na minha de direito era tipo, tem que fazer concurso. Porque a advocacia não tem mais nenhum. É um advogado para 5 pessoas, não vai. E eu vejo hoje que eram pessoas realmente que não conseguiram ser advogados, passam suas frustrações para os alunos e não conseguem passar o seguinte, que pessoas que saem da faculdade sem esse conhecimento básico de gestão, de empresa, de marketing, de que o cliente não vai bater na sua porta porque ele amanheceu o dia e pensou, vou ligar para a Natiane. Quem é a Natiane? Não sei. Jesus apareceu e me contou. Passou na porta, disse, olha, eu vou nutricionista, eu vou entrar. E essas pessoas se frustram muito e falam, não tem mercado no Brasil. Tá saturado. Eu acho que são essas pessoas que falam, porque realmente, se a gente não for atrás, eu acho que é muito isso na tecla. Consultoria, mentoria, a gente tem que ir atrás, tem que
Gente, existe um mercado todo por fora do que além Sim. de passar a dieta, de ser nutricionista, né? É muito. Isso é um buraco na educação brasileira enorme que ninguém toca nesse assunto assim. E o mercado, por isso que o mercado de consultoria e mentoria tá tão em Em alta. alta. Isso. E o pessoal reclama, é mentoria pra tudo, mas se não tem no Sim, sistema de ensino. Deveria ter educação financeira. Na escola? Educação Era pra ser básica de escola. leis, porque todo cidadão precisava conhecer no mínimo a Constituição Federal, Sim. porque a gente não sabe nem os nossos direitos. Eu não sei não E mesmo. com certeza, numa faculdade, gestão, Isso. empreender, Olha, meu filho, empresa. exatamente. Eu sempre digo isso. Olha, meu filho, para você ter um escritório, um consultório, tem que ter isso. Você tem que ter um CNPJ. Você não pode ser MEI. Olha, tem isso aqui. Não tem. Não existe isso para todos. E eu lido com o pessoal da área da saúde todos os dias. Aí eu não posso ser MEI, não. É porque eu digo, mulher, tu tem conselho de classe. Mas era pro teu conselho ter dito isso. Ou tu ia pra Não tem faculdade, isso, não não tem tem isso. Isso eu fui descobrindo quando eu fui abrir o CNPJ. Lindo, vou abrir o MEI, que é mais barato, né? É. Vamos lá. Quando eu fui Acesso negado. Sim, acesso negado. Caríssimo, né? Aí a gente já teve que ir para o microempreendedor, que é mais caro, que é muito mais complicado tudo. E existe as pessoas que vão facilitar, né? Exato. E aí, só que ninguém diz quem é que vai facilitar para você. Exato. Porque na mentoria foi que eu aprendi. Que era para eu ir procurar um contador, que ele ia orientar, que ele ia fazer isso, fazer aquilo. Mas ninguém orienta. A faculdade ela dá a intuição de como você resolver o problema. Mas ele não vai mostrar quais são os problemas que vão acontecer. Basicamente isso. Então ele não me disse que eu ia precisar captar paciente. Uhum. Meu Instagram, minha gente, quando eu comecei era tudo mato, né? Então assim, eu comecei logo quando eu me formei. Horrível. Eu postava de tudo pra todos. Tu chegava e dizia, me diz uma dica de tal chá. Eu ia postar pro Instagram, tal chá. E aí chegar fulaninha tal grávida. Me diz aí, sei lá, uma alimentação pra gestante. Eu postava. Então assim, era muito Saiu atirando pra tudo que eu tava. tudo que era lata. E assim, nutricionista de todo mundo é nutricionista de ninguém, né? E aí eu comecei realmente a nichar, estudar, me especializar e fui focando. Mas a faculdade não disse isso, né? E aí quem foi dizendo isso foram as mentorias. Que eles foram me orientando, pegando na minha mão, porque essa ela pega na mão, ela faz, vamos pra cá, ela manda mensagem, ela pergunta, ela tem acesso a toda a parte financeira minha. Que interessante. Toda a parte financeira, ela sabe cada real que entra, cada real que Mas foi sai. ela que começou a te ajudar nessa parte de nichar, a parte do emagrecimento. Total foi ela. Uma das primeiras coisas da mentoria dela foi nichar. E aí foi quando tu começou a trazer esse posicionamento nesse Isso. sentido. E aí eu comecei a gostar de me posicionar e eu comecei a gostar da vivência de consultório, porque eu não estava atendendo todo mundo. Né? Eu atendi o que eu gostava. Que você gostava. E que Isso é o legal de ser que é especialista. que você exato, sabia. Exato. É. E aí é muito legal você atender do que você gosta de trabalhar, porque chegava um monte de coisa no começo, assim, quando eu ainda tava tirando, não chegava tanto jeito, mas quando chegava, fulaninho quer não sei o quê, cicraninho quer não sei o quê. E eu dizia, mas, cara, não vou atender cicraninho, vou atender fulaninho. Eu disse, mas, gente, isso não é um pensamento que pode ter. Eu tenho que estar lá feliz com o que eu tô trabalhando. Não gosto daquela frase de trabalhe com o que você ama e não precisará trabalhar nenhum dia. Mentira, a gente tem que trabalhar assim. Até porque tem aspectos do trabalho que a gente ama que a gente não gosta tanto. Exatamente. Mas eu atendia, mas não era algo que me fazia, sabe, Que brilhar vibrar os o olhos. resultado. Eu fico tão feliz quando o paciente manda o resultado antes e depois, sabe? Eu fico tão feliz. Quando eles mandavam, tia, Ok. massa, É. mas não era isso, sabe? Faltava, E quando eu fui para emagrecimento, eu disse, não, é isso que eu quero. É muito importante a gente saber onde a gente quer chegar. Então eu disse, não, eu vou ficar nisso, eu vou me especializar nisso, e disso eu não pretendo sair. Né? E tanto é que... Exato. No teu perfil tem assim, emagreça em paz com a comida. Sim, Isso é bem forte. sim. E de onde surgiu esse posicionamento, esse brand? Porque todo o teu conteúdo é voltado para isso. Porque Me conta. eu sou muito assim, horrorizada quando eu vejo as pessoas enlouquecendo pra emagrecer. Eu acho assim. Eu até parei com olhar pra câmera. E Pra câmera eu olho. eu assim, ó. Eu acho um absurdo. Vou olhar pra câmera dela. Eu acho um absurdo. Não, mas assim, são pontos e pontos. Eu acho um absurdo você ir pra um almoço em família e você levar a sua marmita. Nossa, eu preciso abrir parênteses para contar essa situação. Vamos lá. Quando a minha família começou nesse processo de
gostar de exercício, de alimentação e tudo mais, todo mundo entrou meio que num hiperfocozinho. Então não seita. Virou uma religião. Foi. Então, assim, na minha casa só tinha batata doce, frango e Frango, brócolis. e ovo. E ovos. Só. A gente não comia nada diferente disso. E chegou a um ponto que porque você tá começando a fazer, no começo não é tão ruim, aí você começa a ver resultado, aí vai ficando fixado. Chegou um momento em que meus pais foram pra um casamento e minha mãe levou a marmita dela de batata doce com frango e brócolis. Eu tava lá passando. Então tava lá macarrões, carnes, ó, várias coisas e minha mãe com uma marmitinha de batata doce no casamento. Eu levava minha marmita pra faculdade. Eu comia ovo cozido no intervalo da faculdade. Tu ia ser a pessoa que eu falava mal na faculdade. Eu fazia nutrição e eu falava mal também. Então, só pra você. Mas passou. Passou. Você Hoje agora é uma mulher uma batata regenerada. doce na minha frente. Eu sei. E eu acho isso muito triste, sabe? Você. Poxa, a gente vive em sociedade. Na mesma mordida que você dá um pedaço de pão, você tá fazendo um ato cultural, social, político, biológico. Na mesma mordida, não tem como separar. Né? Então, assim, a gente vive em sociedade. E não tem dieta nenhuma que se sustente sem a sua comida favorita. Quando tu chegou pra mim, qual era a terça-feira do teu dia? Não era poke? Era pouco. Era a terça do poke. Por quê? Porque não existe uma dieta sem a sua comida favorita. Você não se sustenta. É massa nos primeiros meses. Mas você Depois. não aguenta. E aí quando desestrutura, debanda tudo de uma vez só. Exato. E um dos meus valores, assim, como pessoa, é a liberdade. Eu me sinto uma pessoa livre. Tudo que me prenda, eu sinto que não é meu lugar. E com a alimentação restritiva, vai de contra meus valores. Eu gosto que as pessoas comam o que elas gostam, mas elas tenham consciência. É pra eu comer hoje? Faz sentido eu comer hoje? Sabe? Tem uma frase que diz assim. Se fosse um ovo, você comeria? Isso! Tá com fome. Então tá com fome. Se você comeria ovo, você tá com fome. Se você não comeria, então não é fome. Vai beber uma aguinha que é sede, é tédio, vai fazer alguma coisa útil da sua vida, mas fome não é. Então, assim, eu não acho justo você viajar, você conhecer outro país e você tá comendo pão com ovo. Não, gente, pelo amor de Deus, isso não Marmita de encaixa. batata doce com frango. Não, brócolis. a gente tem que viver emagrecer enquanto a vida acontece, não parar a vida pra emagrecer. E é por isso que a gente fica tanto tempo comigo, né? As pessoas têm resultado e continua aparecendo uma vez no ano lá no consultório apenas para conseguir ir mantendo o foco, a manutenção. Mas o processo, ele se torna mais leve. Porque eu não consigo trabalhar. Tem, claro, que tem momentos que a gente precisa ter uma restriçãozinha. Algumas pessoas eu preciso restringir um pouco mais. Mas não se sustenta. Tem que ser realmente em paz com o corpo e com a comida. Porque também não adianta odiar o corpo, né? Porque Tem tu que querer melhorar. no caso, você não entrega e não vende um emagrecimento. Você entrega e vende uma relação com comida. Isso. Não é isso? Exatamente. E a consequência é o emagrecimento. A consequência... Não é o teu foco, né? Não, exatamente. E é engraçado, porque realmente é isso. Você pode até chegar pra Natiane com o propósito de dizer, Natiane, precisa perder 10 quilos. Mas Ela disse que era o que ela queria nesse momento. Mas, ao longo do processo, você vai realmente abraçando isso, né? Entendendo que comida não é algo ruim, que você não precisa comer comida ruim pra emagrecer. Demonizar isso. Inclusive, esses dias eu comi. Eu posso falar o que eu comi? Pode. Nutricionista. Pode. Eu comi iogurte natural com uva e eu mandei uma foto pra ela. Um pouquinho de leite condensado. Eu falei, eu posso fazer isso? Ela, pode. E aí eu. Exato, porque você vai aprendendo a ter consciência do que você realmente quer comer e você vai aprendendo o que comer, né? Porque a gente também não fique a mercê sempre de um pedaço de papel, sabe? É importante que você aprenda a comer, que você entenda a composição dos pratos para você ter esse conhecimento e você se libertando realmente do peso das dietas, né? E realmente tendo esse processo de reeducação alimentar, de você aprender o que faz sentido para você, o que não faz sentido para você e aos poucos você ir emagrecendo em paz com a comida. Mas eu acho a tua técnica muito diferente. Por exemplo, quando eu cheguei, eu já tô contigo há 1 ano e meio? Por aí, eu acho. Eu já não faço 3 vezes, né? Foi. O CMA. Já tô há 1 ano e meio. Não, 1 ano e 4 É, meses, né? por Mais aí. ou menos. E aí eu disse, não, que eu quero chegar em 52. Porque era o que eu pesava quando eu tinha 20 anos. Aí tu falou, tá. Então. Vamos fazer o seguinte, quando você chega, eu lembro como se fosse hoje, você falou assim, quando você chegar no 58, a gente conversa.
Ah, não, mas eu não vou querer. Eu vou querer menos e não sei o quê. Não, nunca vai acontecer. Quando a gente chegando 58, a gente começa. E não foi. Eu sou muito ansiosa. Eu queria perder nos 3 primeiros meses, né? Tô ansiosa, Passada. Eu queria Jura? perder muito, muito rápido. Chocada. E aí eu lembro que foi uma perca. O pessoal fala, tu perdeu peso muito rápido. Deu vontade de matar a pessoa que fala isso pra mim. Porque foi quase um ano, né? Mas é porque a grama do vizinho é sempre mais verde, Eu né? tenho vontade de socar a pessoa. Quando a pessoa fala, menina, foi tão rápido. Mas foi rápido. Não, não foi, né? Depende da perspectiva. Foram 12 quilos em quase 12 meses. 1 quilo por mês? 1 quilo por mês. Tu deixou de comer o que tu gosta? Não. Mas hoje minha O alimentação sonho é tem que totalmente diferente. O sonho tem que ser Totalmente proporcional ao esforço. né, a gente percebeu que minha dieta é low carb, então Sim. melhorou aspectos da minha saúde. Mas o que eu quero dizer é que, assim, quando eu cheguei no 52, você falou, no 58, você falou comigo, e aí? Aí eu falei, tá, Pra onde? não é 52. Não quero mais o 52. Mas vamos ajustar, vamos mudar. Eu acho que é muito isso de você escutar o paciente, porque outros dizem dizer, não vai. Aí eu, não gosto de tu. Vou embora. Ou então iria dizer que você vai chegar nos 52 e você tá totalmente disfuncional em questões, em quesitos de corpo, né? Eu detesto uma coisa na nutrição. É tipo, seu peso ideal é tanto. Isso. Mano, quem sabe teu peso ideal é você. Calma que a gente tem outros parâmetros pra avaliar, né? Hoje, se você chegasse nos 52, você estaria dentro do seu parâmetro ideal. Mas será que é o ideal pra Thaís de hoje? Porque quando tu tem 52, tu tinha 20 anos de idade. Tu fazia faculdade. Tu tinha uma vida, um estilo de vida completamente diferente do que tu tem hoje. Condiz. Tu não tinha nem músculo naquela época, mulher. Desculpa, tá expondo, né? Mas é só trazer a realidade pra cá. Cabeça e cabelo. Eu amo. Pois é. Então, assim, só tinha, era o couro, o osso e 52 quilos. E eu gosto porque tu me mostrou uma nutrição que é uma nutrição que realmente modifica a vida. Porque eu tenho um amigo da Casa Chico, que ele diz assim, entrou na Casa Chico, você não tem como sair o mesmo. Eu entrei na tia, não tem mais como sair a mesma, porque esses dias eu estava muito agitada, estava precisando fazer várias refeições fora de casa, buscando sempre a melhor opção dentre as opções que eu tinha. Sim. Mas eu parei assim, fiz, meu Deus, que saudade de comer um prato de tudo, salada. Mas é isso. A graça de você gostar da sua rotina é você sentir falta dela, entendeu? Por exemplo, quando a gente viaja. Chega no 5º dia, que a gente tá comendo tudo que a gente quer. A gente tá lá comendo pizza, porque eu sou dessas, tá? Eu vou viajar, eu vou comer tudo que eu quiser. Depois que eu voltar... E ela adora uma cachaça. A gente adora uma cachaça. A gente vai lidar com a vida da gente, tá? Quando eu voltar. Mas enquanto eu viajar, é falta de respeito eu estar em outro lugar e eu estar pensando em dieta. Não vou pensar. É contra os princípios dos viajantes e tem que participar das finanças do local que a gente está. Exato. É economia circular, entendeu? Então eu acho muito falta de respeito. Mas quando chega no 5º dia, primeiro que eu não consigo passar muito tempo. Já fico 5 dias, já fico, meu Deus do céu, eu quero minha casa, eu quero minha cama. Também acho eu que quero 5 dias é o tempo meu legal. Prato de arroz com carne e a salada. Eu preciso disso. Assim, você já começa a sentir que o seu corpo ele já está necessitando de um prato de salada. A barriga desse tamanho inchada. Você não vai no banheiro. Sem fazer cocô. Você com saudade de ir ao banheiro. Vai fazer xixi. Não consegue dormir beber água. O xixi tá amarelo, não, vermelho. Maracujá. E aí você começa a dizer, meu Deus, eu preciso voltar pra minha rotina. E é quando você pensa, caramba, é o bode na sala. Eu gosto. É quando a sua vida tá muito tranquila, você fala, não, eu preciso mudar alguma coisa. Aí você bota um bode na sala, e assim, eu sinto falta da minha vida ser um bode na sala. Eu preciso ter esse bode na minha sala. E é quando a gente volta pra rotina. A melhor coisa da vida é você gostar de voltar pra rotina. Isso. É muito bom sair da rotina, mas voltar é melhor ainda. É a prova que você gosta da sua vida. Exato. Que você conseguiu. Exato, exatamente. Eu tava de férias, eu tirei férias. Foi a primeira vez que eu consegui realmente desligar um pouquinho. Foi esse final de ano. Eu realmente trabalhei com calma. É porque a gente, quem empreende, a gente não tira férias, a gente trabalha com calma. Mas trabalhar com calma. Eu não estou atendimento ao público, eu estou fazendo planilhas e projetos para o futuro. Mas eu tava ansiosa para voltar a atender. Eu tava super ansiosa, porque eu precisava voltar pra minha vida, sabe? Atender me deixa muito energética. Eu saio do consultório parecendo que, sei lá, tomei 500 litros de café. Porque é um desprendimento, Adrenalina, uma conversa de resolver. Eu gosto muito de resolver as coisas. Eu acho que a nutrição é muito resolução pra mim. E eu me considero uma pessoa altamente resolutiva. Você nunca chega com um problema lá pra não saber resolver. Né? Parte nutricional, né? Se não for parte E outros nutricional, também. é separar.
não me separa do marido, a gente resolve. Mas a parte nutricional eu sempre resolvo. A gente sai com as coisas, vai, tá incomodado, tá mexendo na alimentação, bora resolver. Então, assim, e isso faz com que minha cabeça toda hora fique uma Nazaré confusa. Fazendo planos e planos e planos e planos. Aí, às vezes, os pacientes perguntam, tu tá escrevendo o quê no computador? Eu digo, tudo. Tudo que você fala, cada vírgula que você fala, eu anoto no computador. Eu não paro de digitar um segundo. Cada conversa com o meu paciente é... Porque depois eu vou reler aquilo ali, eu vou dizer, mas Thaís disse isso aqui tal dia. Eita, mas ele disse isso aqui tal dia. Então, mas teve aquela perda de peso maior. O que foi que Thaís fez de diferente? Então tá tudo protocolado. Só que aquilo ali, tipo, tá acontecendo, na minha cabeça tem várias abas ao mesmo tempo. E eu já tô pensando, como é que eu vou resolver a situação? Ah, o jantar não tá fluindo, como é que a gente resolve? Né? E isso me deixa muito energética. A adrenalina sai lá em cima. É muito bom. É gostoso. É muito, né? Tem que gostar. Mas me fala um negócio. Tu posta muita coisa do consultório, mas tu também posta muita coisa da tua vida particular nas Sim. redes. Mas tu faz um balanço bem legal, né, disso. E aí, como tu chegou nesse denominador comum Sim. de saber o que postar, o que não postar, e sem ter aquele medo ou até aquela coisa de perder a credibilidade? Sim. Eu acho que o posicionamento, né? Você vai me encontrar no bar. Isso aí é fato. E você vai me encontrar no bar com minha cerveja e uma garrafa de água, né? Então todo mundo já sabe que eu estou com uma cerveja e uma garrafa de água. Eu sempre frequento os mesmos lugares. Eu chego lá no bar e, porventura, eu quero mudar. Geralmente nunca muda, sempre cerveja. Mas se eu quiser mudar, eu vou tomar uma caipirosca. O pessoal já sabe. Com adoçante, né? É. Então eles já sabem o meu posicionamento. Eu sempre vai estar muito nisso. Eu pondero muito o que eu posto. Eu não posto nem 1% da minha vida. Por incrível que pareça, não é nem 1% da minha vida. Eu tento não expor as pessoas que não querem ser expostas. Por exemplo, eu saio com meus amigos, é muito raro eu postar vídeos na resenha com eles, porque eu fico pensando, será que fulaninho quer? Porque uma coisa sou eu. Eu não tenho problema em postar que eu estou sem maquiagem, com cabelo descabelada, fazendo isso, fazendo aquilo, em um show, em uma festa. Mas será que meu amigo quer? Então eu prefiro não expor. Quem é que é exposto no meu Instagram? Meu pai e minha mãe. Que tá, tem que... Principalmente pai, porque pai pede pra ser exposto. Às vezes eu até tenho que dar uma controlada, porque tudo ele faz. Tio Mark Loroque, posta! Aí fica, pai, eu não posso estar postando tudo, porque existe uma linha editorial, Tem entendeu? que mandar ele pro Big Brother. Pois é. Aí mãe também, mãe ela é mais tranquila nas redes sociais. Aí eu posto alguma coisa dela, minha irmã não aparece, né? Minha irmã é super séria, até porque ela tem um cargo que ela precisa de seriedade, então assim, ela não aparece nas minhas redes sociais, quase nunca. Só fotos. São fotos em momentos de família, mas em resenha ela não aparece justamente porque eu vou ponderando. O meu trabalho permite que eu apareça de biquíni nas redes sociais, a minha irmã não. Até porque você tem, além do império de salas da clínica, você tem um império nas redes sociais, né? Isso. Mais de 20 mil seguidores, então é uma exposição que você não tá fazendo ali pro seu grupinho de amigos, de melhores amigos, você tá fazendo pra 20 mil pessoas. Exatamente. Né? Então, é muito pensar o que será feito, mas ao mesmo tempo não ficar rígido com isso, né? Sim. Inclusive, teve um dia que eu fui perguntar a você sobre umas questões, né, de religião. De religião. Fizeram, né, como é que é pra tu, porque pra mim ainda é uma barreira e não sei o quê. E eu vejo que você é muito discreta, mas assim, apesar de não ser sua amiga íntima, através das redes, mas eu me sinto sua amiga. Sim. No sentido de, pelo que você posta, né, tu tem um bordão todo dia de manhã, a mesma música com seu café, todo Maria Braga. santo dia. Acorda, mulher! Pois é, todos os dias eu posto café da manhã, eu posto uma frasezinha, porque eu acho que a repetição ela vai fazendo com que você vá criando essa conexão com o seu público. Né? Eles Sim. querem fazer parte do movimento. Eu acho muito engraçado com meus pacientes, eles postam o café da manhã deles e eles colocam escolhas que vão me orgulhar no futuro. Sim, eles seu próprio postam bordão. com minha própria frase. Eu acho isso muito lindo, sabe? Porque é uma coisa que um vai criando conexão e gerando conexão no outro. Porque um posta, outro posta, outro posta, e aí depois os seguidores daquelas pessoas já vêm, começam a postar também. Então, assim, vai gerando isso muito grande. E eu pondero muito nesse sentido. Eu não exponho quem não quer ser exposto. Às vezes eu nem pergunto se a pessoa quer ser exposta ou não, realmente eu não vou postar. Mas aí meus amigos até fazem, por que quando tu sai com a gente, tu não faz? Vlog de tudo que eu como em um dia com meus amigos. Eu digo, gente, vocês querem estar no Instagram? Vocês querem estar expostos assim? Porque cada um tem profissões diferentes, tem realidades diferentes. Então, assim, vamos ver. Já tem as meninas que são as nutricionistas que aparecem muito no meu Instagram. A gente se completa muito e eu acho isso muito massa, assim, do tipo, caramba, a nutricionista posta outra nutricionista. Ela tem medo de concorrência? Não. Não. Não tem. Nenhuma. Até porque outra
de você não tem. Exatamente. Então, exatamente. Pra minha cabeça nunca fez sentido essa questão da concorrência, porque você pode ter feito a mesma faculdade que eu, estudado na mesma sala, feito os mesmos temas, abrindo o mesmo consultório e nós seremos pessoas diferentes. Eu tenho uma equipe que trabalha com minha metodologia. Mais cansado do que isso não existe. A nutricionista que trabalha comigo, ela tem acesso a absolutamente tudo. Mas são pessoas diferentes, né? Ela trabalha com minha metodologia enquanto ela tá comigo. Ela trabalha do mesmo jeito que eu. É como se ela fosse uma extensão minha. Mas quando ela tem a essência dela. Né? Então a gente não pode ter esse medo. Eu não tenho esse medo de concorrência. Eu acho que a concorrência ela é muito importante até para você não ficar no mesmo lugar. Quando a gente vê, tá? Chegou uma nutricionista no mesmo prédio, por exemplo. O que é que eu posso fazer para mostrar o meu diferencial? Né? Então, assim, a gente vai se impulsionando. E olha, eu não tenho o mínimo problema de ajudar outros colegas. Qualquer nutricionista que chegar para pedir qualquer coisa, um sorteio da gratidão mesmo, que eu faço todos os meses. Isso já virou palestra em mentoria. Isso já virou palestra em congresso de nutrição. Né? Porque eu explico como é que eu faço o sorteio da gratidão todos os meses. E todo mundo ama. Nutricionistas mandam mensagem para mim. Todos os dias eu recebo mensagem. Ah, como é que tu faz isso? Principalmente na mentoria. A mentoria virou uma coisa assim, pô, lá dentro da mentoria, eu cheguei num ponto que lá tem as escalas, né? Você vai crescendo. Você começa com uma mentoriazinha, aí você evolui para outra e você chega no topo lá. Hoje, eu entrei esse ano nessa parte que é o topo da mentoria. Então, assim, você meio que vira uma subcelebridade na nutrição, sabe? É muito engraçado. As Foi aquele que tu nutricionistas... postou, que tu tava falando, tudo mais, que tu postasse esses dias? Eu postei porque essa mentoria, que na verdade isso não é mais uma mentoria, é um mastermind, né? Entendi. Ele foi um sonho assim. É uma comunidade. É uma comunidade. E na verdade, até abrindo um pouquinho, a própria mentora diz, o mastermind, o nome dele é Merak, o Merak é como se eu colocasse vocês da nutrição, tá? Só pode ter uma Merak por cidade. Então em Caruaru não pode ter outra. Legal. Que exclusivo, É muito exclusivo. É como ela pega, ela faz. Eu coloco vocês dentro de uma gaiolinha. E digo, olha, gente, onde eles chegaram, sabe? Então, esse era um sonho muito grande e foi a consolidação do processo da vida do consultório, da clínica, né? É realmente o pessoal olha e faz, ó, Nutri, tu pode chegar ali. E aí vai de contra o que eu passei a faculdade inteira escutando. Não se vive de consultório. Não se dá para viver de consultório. E aí, hoje, eu tô vivendo esse sonho, né? Começou quando eu entrei lá, 5 anos atrás, 6 anos atrás, na primeira mentoria, né? Que foi do consultório. E eu disse, um dia eu vou ser Merak. Um dia eu vou chegar lá nesse grupo de nutricionistas diferentes, que são considerados os melhores do Brasil. Eu vou chegar lá. E aí, Você chegou? Cheguei! Aí, outro ponto é a gente entender que a gente chegou, né? Porque senão a gente também entra num processo de quero mais, quero mais, quero mais. É isso que eu ia dizer agora. A gente achar que, primeiro, o ponto é você querer mais, e o segundo ponto é você achar que, cheguei nesse objetivo de sonho, e esse é meu teto, eu não subo mais. Sim. Né? Não é isso. Sim. Né? O teu objetivo. Não. Eu já cheguei num certo ponto que eu não subo mais de nível da mentoria, mas dentro desse nível que eu tô, eu consigo ainda ir expandindo nessa parte, né? Mas é muito importante a gente entender realmente que a vida é movimento. Não dá pra gente ficar onde a gente quer e tá sempre pensando no próximo nível. Certo, eu cheguei aqui, mas o ponto importante é a gente comemorar que chegou aqui. Porque como a gente tava conversando, a gente vai muito na sede de quero. Sabe, quando tu chega, tu comemora. Tu comemora que tu perdeu uma roupa, que tá super folgada. Tu comemora que tu voltou pra uma saia. Aí eu olho pra mim e eu faço, tu comemora quando tu chegasse nesse nível? Tu comemora quando tu chegasse nesse nível? Poxa, olha, agradece, faz uma prece. Eu me cobro muito nisso, nesse sentido, tipo, deixa de ser ingrata, né? Faz uma prece, agradece, porque a gente pede, eu quero. E quando consegue, o que a gente faz? Quer mais? Quer mais. Mas hoje eu tô me policiando muito pra dizer, caramba, não, vou parar, vou agradecer, vou largar meu pensamento, vou fazer uma prece, vou realmente mentalizar o agradecimento nisso, porque senão a gente vai vivendo um ciclo que a gente nunca vai estar satisfeito crescer com nada, né? E tá tudo bem não estar satisfeito, porque é importante a gente também estar sempre no próximo nível. Um local de Mas, né, com consciência e gostando do processo. que isso não anule, né? Que querer mais não anule o que você já conquistou. Exatamente. E saber reconhecer isso. Exatamente. Porque como é que você vai pro próximo nível se você não se reconhece no nível anterior, né? Exatamente. Com toda certeza. E é como eu te disse, né? Quando você chega com eu disse, olha, vamos chegar em 58, que a gente vai ver se realmente você quer chegar em 52, porque talvez 58 seja o que você tenha conforto.
Né? Então eu sempre digo, olha, eu quero chegar lá. Quando eu chegar lá, eu vou sentar, eu vou mentalizar, eu vou dizer, certo, depois daqui, eu vou para onde? Né? Parar não é opção. Ou a gente continua em movimento para estar melhorando, ou a gente vai procurar novos níveis. E se no processo de emagrecimento, isso eu acho que isso é tudo na vida da gente, né? E no mercado mesmo, quando a gente para, a empresa que para, a empresa que estaciona, a empresa que é esquecida. Exato. Exatamente. A gente teve muita gente, eu li hoje, eu tô lendo um livro muito legal que Ingrid abandonou, mas eu continuo. Ele é muito bom. Qual? E ele Jogo Infinito. mencionou. Muito bom. Simon. Eu não gostei, não me identifiquei com a leitura, mas tudo bem. Ele deu um exemplo muito bom disso. Uma empresa que trouxe o computador, né, que era aquela coisa gigante. E aí teve uma empresa que falou assim, isso seria muito legal em escritórios. Aí ele, não, ninguém vai querer isso no escritório. E pronto. Ela foi a que trouxe o computador, ela é esquecida. Né? Aí depois vieram as outras, não, mas tem que ter um PC para a pessoa ficar em casa. Então, assim, depois disso, tínhamos o iPhone. Então, essas evoluções, né? Claro, são exemplos muito grandes, mas foram empresas que foram morrendo. Né? Aquela que alugava DVD, nunca ela ia imaginar que a Netflix ia tomar o mercado dela. Exato. Né? Era Torrent. Era o iTorrent. Eles tiravam onda. Netflix, menino, isso é um monte de nerd numa garagem. Isso não vai vingar. E hoje né? estamos aí, né? E hoje eles fecharam. Você não vê uma locadora em canto nenhum nesse planeta. Então, assim, você tem que estar se adaptando ao mercado, mesmo que você tenha chegado no nível top. Tá, eu não tenho mais concorrente aqui. Arrume um concorrente. Isso. Nem que seja pra você mesmo. Exato. Seja o seu próprio concorrente. Seja seu próprio Eu fiz o teste genético, né? Eu trouxe o teste genético pra Caruaru. Essas evoluções são muito... Então, olha, eu consolidei emagrecimento. A parte materno-infantil, ela tá caminhando no processo que ela tem que caminhar. Né? Então, a gente já tá com o marketing estruturado, a gente já tá com nossos pacientes, a gente já tá no boca a boca, que é o maior movimento da gente. Então, assim, já chega traz outro. Aí Nayara falou, Nayara é nutricionista, ela já traz outro. E assim, a gente vai fazer esse movimento. Então, o materno-infantil tá trabalhando por conta própria. Então, e agora? E aí, quando eu disse, eu vou trazer o teste genético. O teste genético eu fui a primeira a trazer pra Caruaru. Com toda certeza, vão vir outros, né? Vão vir outros. Eu tô preparada pra isso. E isso é muito bom. Todo dia que chega o segundo. Porque aí vai me movimentar para que eu seja melhor ainda, né? Então, um dos meus valores também é a melhoria contínua. Eu não sou perfeccionista. Eu não sou. Eu sou do sentido, tipo, eu faço, depois eu melhoro. Mas primeiro eu vou fazer. Feito é melhor do que perfeito. Feito é melhor do que perfeito. Então, assim, eu não paraliso esperando o momento perfeito, eu não paraliso, eu não entrego. Eu gosto muito dos meus planos alimentares, meus pacientes gostam dos planos alimentares, mas tem erro. Tem erro de português, tem erro de digitação, tem erro isso, tem erro aquilo. Agora, imagina, eu estar parada no primeiro plano alimentar porque eu errei, fazendo botei, em vez de botar grama, eu não botei o G. Não, gente, pelo amor de Deus. Eu não vou parar com isso, entendeu? Então, assim, eu faço. Meu Instagram, às vezes eu posto umas coisas e digo, meu Deus, isso tá com erro. Tu já comentaste, era isso mesmo? Eu digo, gente, não é bom que engaja, né? Então, assim, eu posto com erro mesmo, porque faz parte. Eu digito muito rápido onde eu tiver. Agora, imagina eu ter que estar com o cenário perfeito, toda hora, maquiada, arrumada, plena, pronta pra gravar um vídeo. E ninguém se identifica com isso. Pois é muito engessado o tempo todo. E foi o que eu falei eu fiz uma reunião de alimento do ensaio de hoje, e eu falei isso pras pessoas que eu tava, vai ser um ensaio em grupo. E eu falei, gente, a gente não sustenta um personagem. As pessoas não se conectam com o personagem. Eu tentei fazer o personagem. Quando eu fui pra Noronha, chique, né? Eu fui pra Noronha e aí eu disse, agora eu vou fazer um brand de rica. Né? Eu quero atrair agora as pessoas ricas, high ticket, e agora eu vou fazer brand de rica. Aí meu post tem um recorte assim no meu Instagram, que é a minha viagem pra Noronha. Restaurante chique, post super clean, eu falando assim, posturada. Quando eu olho, eu faço, mulher, não é? Quem é tu? Porque não? E quando eu olho pra aquela parte, eu até digo às meninas, as minhas amigas, na nutrição, aquele pedaço de mês foi o meu pior faturamento. Entendi. Por quê? Porque eu tava convertendo pra ninguém. E eu falo muito nesse sentido, a questão da coerência. Então, você tem que estar tudo alinhado com o que você é, com o que você mostra. Sim. Então, aí chega lá, um high ticket, chega lá pra Natiana, assim, aí vai fazer a consulta, né, tentar não sei o que, sentada na cadeira e descalça. Quem é essa? Essa não é a pessoa do Instagram. Exato. E aí você perde autoridade. Autoridade.
Exatamente. O tom de voz fala muito, né? O tom de voz, as brincadeiras. É muito difícil chegar uma pessoa que queira uma dieta maluca, que queira uma restrição, né? Porque seu posicionamento é muito bem estruturado. Porque eu trabalhei muito disso. E eu tenho muita tranquilidade com isso. Eu vejo minhas amigas sofrendo na nutrição. Ela faz, atender uma mulher tão chata que ela tá fazendo isso. Eu digo, os pacientes não são chatos assim, não. Acho que tu tá fazendo alguma coisa errada. Vai rever. Quem você tá chamando? Quem você tá chamando? Então, assim, quem é que eu chamo? Eu chamo pessoas que me chamam pra comer uma pizza, né? eu atraio pessoas que estão cansadas de tentar. É porque o pessoal acha que tem uma fórmula perfeita pra funcionar nas redes sociais. Exato, e não tem. Essa é você. É claro que eu tenho, óbvio, eu tenho uma linha editorial, eu tenho uma estratégia, eu tenho um storytelling, eu tenho os personagens que podem participar, né? Eu tenho as frases que chamam, eu tenho tudo. Mas a resenha sou eu lá. É tanto que eu brinco muito, eu tenho 2 Instagrams, né? E eu digo, é muito engraçado, porque o post de conexão no meu Instagram aberto para 21 mil pessoas é o meu post de close friends pro meu Instagram de 1000. E aí eu digo, eu não consigo me entender. Porque o post que eu posto uma besteira no Instagram para 21 mil pessoas, eu reposto no close friends de 1000 pessoas no outro Instagram. Pra vocês verem o quanto eu me sinto confortável com o meu público. Sim. Né? E eu não consigo postar essa besteira no meu Instagram de 1000 pessoas, que são pessoas que não vão entender. Que são pessoas completamente aleatórias, que estudaram comigo no colégio, que estudaram comigo em cursos da vida, curso de inglês, curso de línguas. Mas é muito louco isso, porque a gente tá na semana de treinamentos aqui na minha equipe, na Guimarães, e a gente fez uma dinâmica que uma pessoa falou assim, a gente tinha uma visão dela muito tímida, aí no papelzinho a gente escreveu timidez daquela pessoa. E ela falou, gente, já me disseram isso em outros empregos, só que eu não sou assim na minha vida particular. E aí Dani falou uma coisa assim, é porque a gente, no mundo do direito, principalmente, a gente acha que a gente tem que tá todo mundo de preto. Sim. Com broche da OAB aqui. Vestido de advogado. Não pode sorrir. Sorrir é proibido. Entendeu? Tem que fazer cara feia. Tem que fazer cara o tempo todo. Acho que tu vê muito ensaio fotográfico de fotógrafa, de advogada. Tem que estar assim. Aí o blazer. Nem gosto de blazer. Um calor desgraçado. Absurdamente. Me equivoco absurdamente disso. Não é, aquela pessoa nem usa blazer na vida real. Vai ver, trabalha com INSS, com idosos, trabalha no sol quente, trabalha com pessoas muito simples, que se você tiver toda montada, aquela pessoa não vai se sentir confortável com você. Isso. E aí a pessoa na vida real, ela nem é assim, aí chega no ensaio fotográfico assim. Ou chega no fórum assim, ou nos eventos assim, se posiciona assim nas redes sociais. Você não conecta com o teu público. Pode sair. Não conecta. E você tenta, a gente também sente que quanto mais nova você é, mais você tenta parecer que é mais velha, responsável. Sim. Pra criar uma autoridade ali, né? Blazer ele tem dessas, né? Eu gosto muito de blazer, mas não é só isso, né? Eu acho que o que mais faz a gente ter a autoridade, é resultado, né? O que me sustenta hoje é resultado. Eu não preciso de meus resultados, dos meus pacientes, né? A prova social, eles se sustentam por si só. Né? 2, eu sou muito firme no meu posicionamento. Porque é o que eu acredito, entendeu? Eu vivo o que eu vivo. Eu vivo o que eu acredito. Então, assim, eu não vou me contradizer com meus pensamentos nesse sentido. É isso que eu ia te perguntar. Hoje você prega muito a satisfação com o corpo atual. Sim. Então, nunca, gostar do corpo do futuro. Isso. Gostar do corpo que eu tô hoje. Como isso impacta na hora de criar conteúdo? Porque tu é muito com o teu próprio corpo. Tu já mostrou teu processo de emagrecimento várias vezes. Mas como é que isso... Inclusive. Oi? Recentemente, inclusive. Ontem. Foi. Então, como é que isso impacta no teu posicionamento nas redes sociais? É bem complicado, tá? Isso é um desafio, assim, mental muito grande. A terapia tá em dia, tá? Mas é muito do sentido de, será que eu tô sendo hipócrita? Sim. Né? O autoquestionamento do tipo, em 2023, eu engordei 12 quilos. Eu já era nutricionista, eu já tinha um consultório consolidado, e graças a Deus, ele estava tão consolidado que eu esqueci de mim para poder dar conta da demanda do consultório. Eu engordei esses 12 quilos, eu fui num período que eu estava terminando o mestrado, saindo da faculdade, consultório consolidando, terminei um relacionamento de 5 anos. Então, assim, tava tudo bagunçado, acontecendo ao mesmo tempo. Muita coisa. Eu virava à noite pra terminar o mestrado. Então, assim, eu não dormia.
No outro dia de manhã eu tinha que estar na sala de aula. Tava muito bagunçado, foi muita coisa ao mesmo tempo. E eu engordei esses 12 quilos. E aí eu escutei de uma mulher, amiga da minha mãe, ela olhou pra mim e fez: tão bom emagrecer os outros e não se emagrece. Mulher, eu quis morrer naquele dia. Eu procurei um buraco, assim, eu procurei qualquer coisa. Eu não sei, até agora, como foi a minha reação, eu parei assim, eu fiquei tipo. Mas essa foi a virada Mas de chave. isso foi a virada de chave. Eu parei, eu fiz, peraí. Porque demora pra gente perceber quando a gente ganha. É por isso que eu digo, tenha paciência, porque também demora você perceber quando você perde. Eu já emagreci os 12 quilos e eu ainda me incomodo com algumas coisas. Eu ainda não tô onde eu quero chegar. E aí é justamente essa questão. Quando eu vou fazer um post, quando eu vou fazer um desafio, alguma coisa que eu uso o meu processo como uma validação de que você pode, que você vai ter um passo a passo possível, eu às vezes eu paro e penso, meu Deus, mas será que eu já emagreci mesmo? Ou eu ainda tô com um peso ainda que não tá tão confortável e eu estou sendo hipócrita? Eu estava conversando com minha amiga e a minha amiga estava dizendo que ela não estava se sentindo bem com o próprio corpo e que ela não queria fazer o desafio porque ela disse que está se sentindo hipócrita. E a gente entra numa nuance muito grande. O fato de eu ter um corpo assim, assim, assado, não vai anular o meu conhecimento técnico. Sim. Mas anula muito o quanto eu vou conseguir expor isso. Porque muitas vezes eu não queria aparecer no Instagram. Né? Eu tenho uma questão muito grande assim com pele, né? Se eu tiver com espinha, eu quase não apareço. Eu fico, tipo, muito com a autoestima muito baixa quando eu tô com uma espinha, alguma coisa assim. Então é uma coisa que eu tô trabalhando pra ir aceitando aos poucos e tratando, né? Melhorando o corpo como um todo. Mas é uma autocobrança muito grande. Tipo, eu não posso engordar. Porque se eu engordar, invalida minha teoria. E não invalida, mas é só uma cabeça insegura do ser humano, né? E é justamente o contrário. Hoje eu tava fazendo a reunião online, quando eu tava dizendo para um ensaio para fisioterapeutas. E a gente tava dizendo e conversando que elas são mulheres reais, ajudando mulheres reais. Sim. Então, tudo bem. A nutricionista tem que ter um corpo bonito, porque senão o que ela faz não tá funcionando. Muita gente pode pensar dessa forma. Mas, pelo contrário, eu acho que é isso que te aproxima do público. De você mostrar assim, gente, tem mês que a gente não tá bem, tem hora que bagunça a nossa cabeça, mas a gente tem consciência pra voltar. Sim. E você não mostra uma perfeição, você mostra uma pessoa real, vivendo uma vida real. Uma vida que às vezes possível, né? não tem tempo de almoçar. Eu, por exemplo, teve um dia que eu almocei Doritos. Essa é a vida real de uma pessoa real. Quando foi isso? Quando foi isso? Foi esse dia. Mas ela me contou na casa Chico. Eu conto tudo, minha gente. Tudo. Eu acho que isso médico, nutricionista e psicólogo. Não dá pra esconder nada. Não dá, porque você vai mentir pra quê? Pra mim ou pra você? Mas isso que tu falou de você. Quando você fala lá, faz um story dizendo, gente, eu não percebi que eu cheguei naquele peso. Porque você não percebe. Não Hoje, e você fica. Por isso que eu acho que eu e a Ingrid conversou esse dia, eu tenho um pânico de voltar ao. Não vou Vida deixar, anterior. mulher. Calma. Não, mas a gente fica, né? Porque a gente Fica. não tem noção de como a gente chegou. Fica. E aí muitas pessoas com autoestima muito baixa, elas ficam, só sou eu que sou assim, porque eu não como direito. A Porque dificuldade é só minha. eu sou preguiçosa, porque eu sou isso. Por isso que eu engordei desse jeito. Quando você vê, muita gente um não nutricionista, percebe. né? Um nutricionista. Eu era um nutricionista quando eu engordei os 12 quilos. E não fiquei menos nutricionista por causa disso. Só que foi muito bom, porque eu nunca tinha passado pelo processo de emagrecimento. Eu sempre fui muito magra. E aí eu passei pelo processo de emagrecimento e eu vi que não é fácil. Não é fácil. Te ajudou a ser mais empático. Muito, porque hoje eu vejo que não é fácil. Realmente é difícil você emagrecer, mas é possível. Né? É possível, é tanto que eu estou vivendo, eu fraturei minha coluna ano passado, né? E eu passei 1 ano sem poder treinar. E eu pensei, meu Deus, eu vou engordar tudo de novo. E eu disse, não, calma aí, né? Bora pensar com um raciocínio. Você tem a base teórica, você tem um cardio de um sonho, então vamos fazer o que você pode. E aí, hoje, né, eu voltei a treinar, minha avaliação física foi feita, eu engordei 2 quilos em 1 ano. 2 quilos de gordura e perdi 2 quilos de massa muscular. Pronto, foi o que aconteceu. Eu considero, assim, uma super vantagem, porque eu passei 1 ano parada. Uma vitória, né? Uma vitória. Né? E eu fiz a avaliação física depois do Natal. E você fez o que seu corpo tava precisando, que era descanso. Exatamente. Eu gosto muito de descansar, realmente. Exatamente. E
Agora a pergunta que não quer calar. Sim. Que horas Natiane descansa? Gente, o pior é que eu realmente descanso. As pessoas acreditam, acham que não. Você dorme mais 8 horas? Mas eu durmo super tranquila, assim, 11 horas eu tô dormindo. E tem um detalhe muito importante. Eu não acordo cedo, como todo mundo pensa que eu acordo. Eu só acordo cedo um dia na semana, que é a quarta que eu atendo. Mas todos os outros dias eu acordo 8, 7 horas. Eu treino 8 horas da manhã, gente. Eu treino na dia herdeira. As pessoas acham, olha só como eu recorto da internet, né? Porque eu tô sempre postando. Muitas pessoas acham que eu tô sempre ativa nas redes sociais. Mas eu descanso. Final de semana eu não trabalho. Final de semana ele é muito seguro, assim, do tipo, ou eu vou fazer uma viagem, ou eu vou estar com minha família. Mas final de semana eu não abro o WhatsApp. É um momento realmente que eu digo, olha, eu preciso botar meu juiz no lugar pra eu conseguir voltar e ser melhor na segunda. Porque se eu passar o final de semana todo resolvendo bronca, quando chega na segunda-feira eu vou continuar resolvendo bronca. E nunca para, E né? nunca para. Então, assim, eu dou uma pausa e eu descanso. De verdade, eu descanso. Eu assisto série, eu assisto filme, mas eu organizo minha agenda muito em bloco, né? Então, assim, é tudo muito certinho. O que é que eu tô fazendo em cada horário. Tudo muito deixado, muito certinho. Tu que organiza a tua agenda. Eu que organizo minha agenda. Então tu sabe o que tu tem que fazer cada hora. E Cada hora. tu é muito boa nessa questão de organização, né? Muito, muito, mas assim, por exemplo, segunda-feira. Toda segunda-feira eu faço isso e isso. Não é engessado, tá? Uhum. Porque senão a gente também fica muito escrava da nossa própria rotina. Eu não gosto disso. Pronto. Hoje, terça-feira à noite, eu sempre tenho um outro compromisso, né? Mas eu quero estar aqui. Então a gente remodela a agenda para poder estar presente. Então eu deixo tudo os bloquinhos, tudo bonitinho. Eu fecho o horário de atendimento, que é muito também certinho. Tipo, eu não mudo os horários de atendimento, né? Algumas vezes acontece, por exemplo, a gente tá em meses mais complicados. Eu tô atendendo dias que eu não atendo. Por exemplo, a quinta-feira de manhã, eu não atendo. Mas eu vou atender alguns dias para dar conta da demanda que ficou maior nesse início de ano. Mas é algo que é muito esporádico. Vamos fazer uma pequena pausa. Porque a gente tá conversando com uma nutricionista que falou que a gente tem uma boa nossa também. E a gente queria uma pizza. Hoje é a manipulação. Então vamos comer pizza e a partir de agora a gente vai conversar com pizza. Retornamos com nossas pizzas. Então, a gente tava falando sobre a questão do descanso. E você falou que tem os seus momentos de descanso. Isso foi uma coisa que você foi construindo ao longo do tempo. Então teve um momento que você teve uma exaustão muito grande e você disse, não, poxa, preciso organizar e me descansar. Ou tu sempre teve essa consciência desde o começo? Sim. Eu ainda tenho momentos de exaustão, tá? Não é porque eu descanso que eu não tenho fases. Eu consigo. Que eu não tenho fases que eu não trabalhe mais. Pronto. Eu faço picos de lançamento, né? Então, assim, quando eu faço um desafio, eu trabalho muito mais. Então, assim, eu tenho momentos que eu não consigo descansar tanto, mas na via de regra, eu tenho, sim, o meu descanso. A virada de chave aconteceu, foi no mestrado. Foi até uma frase que eu vi e meu orientador sempre me ajudou muito nisso. Ele sempre disse assim, olha, a tua produtividade tá no descanso que tu negligencia. Nossa. E aí eu comecei a entender isso. Aí ele dizia, Natiana, a gente terminou aqui um artigo. Engaveta, passa 2 dias, não mexe em nada. No terceiro dia você volta. E aí, olha de novo. E aí eu comecei a fazer esse movimento. Então, assim, na sexta, 6 horas, 7 horas, às vezes 8, eu pauso. E aí eu pauso mesmo, né? A não ser que eu esteja em algum desafio, alguma coisa que precise da minha presença. Uhum. Caso não, Momentos muito específicos. momentos muito específicos. Eu vou pausar, né? Não abro mão de abrir a agenda no sábado. Quer dizer, o sábado eu não abro a agenda de jeito nenhum. Eu tenho meus valores, meus sagrados que eu chamo, que eu não abro mão. Negociáveis. Inegociáveis. Eu chamo de sagrado, né? É sagrado. O sábado de manhã eu não abro de jeito nenhum. E foi quando eu entendi que eu disse, caramba, eu acho que eu cheguei num ponto da nutrição que eu consigo escolher o dia que eu vou trabalhar. Eu não atendo no sábado. Se eu abrisse a agenda no sábado, pode ter certeza que viria gente de fora. Que já vem, elas conseguem vir durante a semana. Eu dou declaração, eu tenho paciente que vem de Venturosa, longe. Tem paciente que vem de Recife, tem paciente que vem de Garanhuns. E elas vêm pra consulta, eu dou declaração, fica tudo certo, mas elas vêm. Mas eu não abro no sábado. Porque assim, eu pensei, eu vou abrir no sábado, eu vou ganhar dinheiro, mas eu vou ser feliz atendendo no sábado. Não fazendo o que eu mais gosto no sábado de manhã, que é a aula de circo, né? Não adianta. Então, assim, é um ponto que eu trabalhei muito nessa mentalidade. E quando eu entendi que se eu fosse trabalhar, eu nem ia ser boa no que eu faço. Não. Eu ia estar estressada fazendo o que eu faço. E eu não ia descansar nunca. Então eu pauso. E eu digo, olha, é meu momento de voltar na segunda-feira
com tudo. Com tudo. Não, Ela fala. acontece também, por exemplo, tô no sábado, aconteceu alguma coisa, eu vou no Instagram e faço uma danada de reflexão sobre o processo. Porque às vezes uma coisa vai acontecendo na cabeça e a gente vai postando. Mas assim, do movimento, do contato com o público, eu pauso um pouco. O que tu acha mais pesado? A responsabilidade. Como? Vai ser difícil, né? Não, vai, pode perguntando. A responsabilidade com o paciente ou a responsabilidade com o negócio, do negócio em si? Eu acho que os dois estão em conjunto, né? Por quê? Se eu falho com o paciente, eu também falho com o negócio, né? Eu vou baixar a minha taxa de NPS, então eu vou baixar o nível. Eu sempre mando, anualmente, semestralmente, o formulário de avaliação do acompanhamento, né? E eu prego muito isso em cima, eu passo muito tempo olhando para isso. Onde foi que o paciente está gostando do acompanhamento? Então, assim, se eu falho com o paciente, automaticamente eu falho com o negócio. Se eu falho com o negócio, automaticamente eu falho com o paciente. Em que sentido? Se eu falho no negócio, tipo, não quero mais abrir a agenda, né? Cancela. Não vou mais. E o resultado do paciente? Ou eu começo a desmarcar a consulta. Ou eu começo a atrasar a consulta. Consequentemente, o paciente vai achar que é brincadeira. Ele vai achar, não, se ela desmarca a consulta, eu também posso desmarcar. Se eu desmarco a E consulta. vira bagunça, né? E vira bagunça. Se eu desmarco a consulta, meu resultado vai embora. Não, assim, ele vai acabar perdendo rendimento também. Sim. Porque ele está Sim. acostumado com uma forma de trabalho, com um acompanhamento que você tem, que é muito específico, muito direcionado. E aí você começa a farrapar em determinados sentidos, ele também vai Sim. te desmotivando. Ele se entende nesse sentido. Aí eu passo 15 dias para entregar um plano alimentar. Nem o paciente vai seguir. Não. Aí eu tô falhando no negócio. E, consequentemente, eu tô falhando com o paciente. Então, assim, é uma coisa que eu não tenho como falhar de um jeito. E não falhar de outro, né? Onde é que, às vezes, a gente dá umas farrapadas que dá pra fazer em gestão? Pra encher planilha. Todo ano. Mais uma promessa gravada, né? Todo ano eu digo, não, eu vou ser boa pra encher nessa planilha. De tudo. De que foi que eu fiz de certo, o que eu fiz de errado. Aí, entre as coisas, eu vou priorizando. A minha prioridade é sempre o paciente. Claro, depois da minha família, mas a minha prioridade é o paciente. É o resultado do paciente, é tirar a dúvida do paciente, é mandar o plano do paciente. Né? Então eu vivo muito à mercê disso. E aí depois, eu sobrando tempo, eu vou fazendo as planilhas, né? Mas a planilha não vai impactar na vida de ninguém, não. Só na minha. Eu acho que crescer acaba gerando em nós uma certa pressão, né? De não errar, de estar sempre ali disponível, de ajudar o paciente ao máximo, de ter os seus resultados. Sim. Então, o que é que sustenta quando tu tá no máximo da tua pressão? O que ou quem? O que é que te ajuda? Família. A minha família, né? Aí você vai chorar agora, né? Come pizza, chora, salga, faz tudo ao mesmo tempo. A minha família. Quando eu penso, porque às vezes dá vontade de largar tudo. Eu vou embora pra São Paulo. O medo dos meus pacientes é que eu digo, eu vou embora pra São Paulo. Aí quando eu passo 5 dias em São Paulo, o pessoal faz, ela não vai aguentar, porque eu já posto, eu quero minha casa. Aí o povo faz, ai, graças a Deus que ela não vai se mudar pra São Paulo. Tem uma paciente que ela morre de medo. O maior medo dela é que eu fuja com o circo ou que eu vou me mudar pra São Paulo. Era um sonho antigo, né? Fugir com o circo. E aí ela, quando chega um circo na cidade, ela manda mensagem pra mim, ó, chegou, tu não vai não, né? A mulher, depende, tô fraturada, né? Não tô podendo não, mas se puder. Aí, o que me sustenta muito é a minha família. É quando eu penso, vou largar tudo, vou embora. Quando começa, marketing cobrando vídeo. Um grupo não sei o quê. Aí a Nutri não sei o quê. A paciente querendo tomar liga Monjaro. não sei o quê. A paciente querendo tomar Monjaro, né? A paciente magra no PP querendo tomar Monjaro. E aí começa tudo. Aí dá uma bagunça na minha cabeça, assim. O contador cobrando a nota. E aí eu digo, é agora. Agora que eu vou fugir. Aí quando eu olho pra casa, tá pai e mãe. Mãe, eu fazendo um almoço. Pai esperando o almoço. Eu digo, vou fugir, gente. Não vou fugir. Eu tenho que dar um envelhecimento bom pra eles, Seu né? pé de morango dando frutos. Meu pé de morango dando fruto. Eu tenho que cuidar do meu pé de morango. Minha irmã. E a gente chega, a gente tem essa comunhão. Assim, tipo, a gente, todos os dias, a gente só dorme. Depois que a gente conta o dia uma pra outra. Né? Então, assim, como é que não dá? Não dá pra gente fugir, entendeu? Então, quem sustenta é minha família. Né? E o amor pela nutrição. Porque eu também não me vejo Fazendo outra coisa. Eu tava muito triste pensando que eu tinha que ganhar na loteria. Eu disse, gente, se eu ganhar na loteria, qual vai ser a graça? O que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Tipo, porque aí, em teoria, tipo, eu não vou precisar atender, trabalhar e... Vai chegar segunda-feira, eu não vou ter paciente.
que eu vou fazer com meus pacientes? Eu acho que é aí onde entra aquela frase que a gente começou no começo. Sim. Quando tem amor, você não precisa mais trabalhar. Pois é. Porque é você querer ir, mesmo quando você chegou num patamar Que não que precisaria não ir. precisaria mais. E aí eu digo, não. Eu não quero ganhar na loteria. Não, e o meu pensamento da loteria, se eu ganhar na loteria, eu compro o Times todinho e faço um prédio todinho da Guimarães. Eu pensei nisso também. Eu pensei, eu posso pegar um empresarial Empresarial todinho, né? Comprar um completo. prédio, Boto um nutricionista em cada sala. monta uma faculdade de nutrição. Não, eu não vou nem ter laboratório de teste genético terceirizado. Eu vou ter ter meu o meu próprio próprio laboratório. Eu não vou precisar ir pra São Paulo pra estar Isso vendo teste. mostra Eu vou ter aqui. Enquanto a gente ama a vida que a gente vive. A gente tem noção do quanta gente vive a vida todo dia que não queria. Sim, E que qualquer coisa ela poderia fugir mesmo. sim. E o fato da gente querer sempre voltar, da gente querer se até foge, né? dinheiro. A gente até foge por 5 dias, mas vai comprar sente a cigarro. falta. É aquilo que você falou da rotina. Isso. A gente sente falta da nossa comidinha, da nossa salada, do nosso franguinho temperado. E a gente sente falta de nossos pacientes, de quebrar a cabeça com planilha, de estar ali resolvendo coisinha com um robozinho. Flora, maravilhosa Flora. Então, eu acho que a gente às vezes realmente sente a pressão, porque eu acredito que é normal. Sim. O empreendedor sentir realmente a pressão, porque é muita demanda, é muita coisa, embora a gente consiga muitas vezes delegar algumas áreas, mas ainda assim é muito pesado. A cabeça pensante é a nossa, né? Isso. A cabeça pensante é a nossa e tem que ter. Porque é a nossa metodologia sendo dividida em vários outros setores, né? Isso. Então, assim, a gente tem que estar presente. Né? Mas a gente... Desculpa, fale. Eu lembro que no primeiro episódio tu falou que tenha com quem contar. Né? Ela até brincou que ficou muito marcado pra mim. Um gato, um cachorro, um papagaio, um periquito, qualquer coisa. Sim. Mas tenha aonde você recorrer. Então, eu acho muito, muito bonito, muito bom quando a gente tem a família pra recorrer. Então, se tudo der errado, se hoje eu quiser desistir, vou sentar no colo do meu pai, da minha mãe, da minha irmã, e eles vão me ouvir, me abraçar, me acolher, mas não vão me deixar desistir. E montar um plano junto comigo Exato. pra resolver a situação Exato. e pra te dar a virada no jogo. Tudo. Eu tenho um grupo com minha irmã que é... O nome dele é RH, Gestão, Instituto CMA. Porque todas as broncas do Instituto eu mando pra ela. Eu digo, mulher, olha essa nova. Agora hoje o contador mandou uma bronca. Eu disse, olha, a novidade. Aí mando no grupo. Porque, tipo, a gente separa as comunicações. Tipo, na minha conversa com ela, a gente não vai falar De do trabalho. problema. Mas no grupinho do Instituto CMA, que tá eu e ela, a gente vai falar das broncas que aconteceram. Né? E aí ela vai me ajudar muito nesse sentido. Manhã na parte de oração, né? Manhã eu vou rezar. Tu vai fazer e eu vou rezar. Exatamente. E assim, a fé move muito, né? Eu tenho muita fé na reza de manhã. Então eu digo, manhã. É a maior que existe. Manhã, isso, reze. Aí ela começa a rezar, pronto. O povo não brinca, né? Que tem um lugar separado no céu para as orações das mães. Pronto. Um setor. O setor de manhã, ela é muito forte. Assim, eu peço pra manhã rezar. E painho, a tentativa dele é tentar consertar tudo. Às vezes até a gente discute, porque ele é muito parecido comigo em alguns sentidos. A gente quer tudo muito rápido, tudo imediatista. E aí eu digo, painho, peraí. Que ele quer que eu faça do jeito dele, entendeu? Aí a gente discute isso. Mas ele tá tentando resolver. Sabe? Porque tem bronca, minha gente. Tem bronca. A gente tem bronca de vida adulta. Que é quando, às vezes, dá um desespero ainda com bronca de vida adulta. Porque eu ainda me sinto uma adolescente. De sexta a domingo, eu sou uma adolescente. Né? Eu saio, vou pra festa, vou pra balada, eu vou dançar, eu vou beber. Então, assim, quando eu vejo, meu Deus do céu, eu tenho bronca, resolver bronca com contador, assim, pelo amor de Deus, isso é muito adulto prêmio. Eu não sou ainda, mas eu sou, entendeu? Tem que ser, né? Agora me diz uma coisa. Hum. Como você imagina, e aí é uma pergunta dupla, Ingrid nunca coloca essa pergunta dupla, mas eu sempre crio ela dupla. Como você enxerga o Instituto CMA daqui a alguns anos e Natiane? Vamos botar 5. Como você enxerga Natiane na vida pessoal daqui a 5 anos? Como você enxerga o Instituto daqui a 5 anos? Gente, é babado isso, né? Porque tem esse outro lado aí que às vezes eu até omito e até ofusco essa parte da parte pessoal da Natiane. O Instituto é muito mais claro, né? Porque a gente trabalha tanto que a gente até acaba focando mais nisso. Eu quero lotado, né? Eu quero eu vou dizer 3 não, né? As salas Todas as salas lotadas. Eu quero muito crescer o teste genético. Então, assim, pra mim, hoje, meu ponto é trazer a nutrição de precisão. Eu sempre trabalhei muito em individualidade, não tem coisa mais individual que o seu gene. Sim.
né? Então eu quero muito trabalhar isso. Trabalhar cada vez mais a individualidade de processos do seu corpo, do que você gosta, do que você não gosta, do que você precisa, da sua rotina, né? E eu quero lotar isso. Eu quero que todo mundo tenha esse pensamento. Eu quero que a gente tenha pessoas idosas sendo atendidas cada vez mais, sabe? Eu quero abranger outras áreas de nutrição. A priori, né? Eu não quero que a clínica se torne uma clínica multi, por enquanto. Eu ainda quero que ela seja de nutrição. Certo. Mas a gente já tem parcerias com pediatras que atendem lá na clínica. Assim, né? A gente, por enquanto, é para nutrição, mas eu também estou aberta para ir acontecendo, né? Outras coisas. Daqui a 5 anos, como pessoa, tem um detalhe importante. Eu não sou movida pelo sonho de ser mãe, de ter filha. A gente até já conversou sobre isso, né? Eu queria criar um episódio só pra isso. Por quê? Vamos? Vamos. A gente vai ter no mês, vamos já dando spoiler, né? Porque é um pouco de gato. Meu Deus do céu. A gente, no mês de maio, vai fazer vários episódios com mães e empreendedoras. Eu sem filho. Mas eu acho também muito legal a gente olhar também pra esse lado. Porque a gente Sim. é muito julgada por Sim. chegar a determinada idade. Eu sou casada há 6 anos, então sou julgada. Duplamente, né? E aí Inclusive, faz 2 horas e meia que alguém me perguntou se eu tinha filhos ou se eu pretendia ter. me No perguntam evento. muito isso. E eu não digo que eu não quero, mas eu também não digo que eu quero. Porque não é uma coisa que... Um sonho. No meu momento que Deus. você tá pensando. Eu preciso casar, ter filho. Eu tenho vontade. A gente até já brincou. Eu tenho muita vontade de ter filho. Mas eu penso, peraí. Será que eu tô preparada pra ser mãe? Preparada ninguém nunca tá, né? Mas eu tô realmente disposta a pausar. Porque pausa. A gente sabe que pausa. Você tem que abrir mão. A gente tem que abrir mão de algumas você abre mão coisas. de algo. Eu não sei se eu tô preparada pra isso. Então, eu acho que eu não tô no processo disso. Se acontecer, eu também não vou ficar triste, né? Mas pretendemos que não. Melhor com planejamento, né? Com planejamento, né? Outra questão também. Admiro demais o contexto de mães solos que conseguem dar conta, mas não é uma coisa que eu quero, né? Então, assim, eu queria que fosse Construir uma dentro de um família, contexto, com a família, com tudo. Sei que se acontecer, eu não vou ficar desamparada, né? Eu tenho família que vai me dar suporte. Mas eu queria seguir o padrão emocional que, pra mim, embasa, né? Pra você. Exatamente, pra mim foi muito importante. De ter alguém ao lado, pra ter uma família, pra construir aquilo ali. Ter 2 pessoas pra educar, que uma... Às vezes a gente tem mais a proximidade com um, às vezes tem a proximidade com o outro, com um cuidador, com uma cuidadora. A gente vai muito desse princípio, né? Então eu queria ter esses 2 lados pra uma próxima vida, né? Para uma criança que a gente vai gerar. Mas não é algo que me move, meu Deus. Mas eu acho isso tão legal. A gente hoje tem a possibilidade de pensar sobre isso, de se Sim. questionar. Sim. Né? De tipo, existe, eu vou abrir mão, eu tenho a condição de ter, eu tenho a condição psicológica de trazer Sim. essa pessoa pro mundo, eu tenho condições financeiras, porque o povo, às vezes, Estrutura. Isso. Só vai. Só vai. E acho que é tão responsável da nossa parte pensar, Sim. eu tenho espaço pra isso no agora. Eu sou tão certinha com a minha empresa, eu sou tão certinha com tudo. Eu já pensei. Porque nessa parte Eu já negligenciar, pensei né? muito nisso, tipo, se acontecesse, né, por algum motivo, assim, né, óbvio. Como é que seria? Bota a criança pra ficar no consultório ao lado, junto com alguém pra me ajudar. Eu já penso nessas coisas assim. E eu acho que a ideia da clínica foi pra eu conseguir isso também, Com certeza. tá? No sentido de que, um momento, hoje, eu ainda tô 100% na clínica. Mas a minha ideia é que eu possa viajar mais, delegar mais, né? A parte do emagrecimento não, tá? Segue sendo sempre comigo. Mas a ideia é que a clínica ela funcione sem eu estar. Se hoje eu não estou na clínica, hoje não tanto, né? Mas tipo, há 1 ano e meio atrás, se eu não estiver na clínica, não entra dinheiro. Hoje já entra se eu não tiver, porque já tem a estrutura que faz chegar. Mas se eu não tiver, né? Então eu queria realmente que a clínica crescesse para caminhar sozinha e que eu pudesse me afastar um pouco mais. Ou para ir na festa da escola da minha filha, do meu filho, ou para passar 15 dias viajando, né? Se eu aguentar. Né? Isso, Se tiver energia pra se eu tiver energia pra passar 15 dias fora, comendo coisas fora da dieta. A gente vai pra última pergunta agora. Tá. Enquanto ela come a pizza dela. Uhum. A gente falou muito sobre começo, bastidores, posicionamento, suas metas, seus objetivos para o futuro. E você encontrou agora com a nutricionista que está começando a empreender hoje. Vai montar sua clínica, inaugurar amanhã de manhã. Sim.
O que é que você diz pra ela? Qual é a dica que você dá? Não desista. Não desista, porque assim, realmente, tem mês que é bom e tem mês que não é tão bom assim, mas não existe mês ruim, né? Existe um mês que você vai ter que olhar e pensar, o que é que eu posso melhorar? O que eu aprendi? O que é que eu aprendi com esse mês? Então não existe mês ruim. A gente só precisa realmente reestruturar. Não desista. Se você realmente quer empreender, você também tem que querer. Também não adianta você pensar, eu vou empreender só porque eu não quero trabalhar. Não, você tem que gostar, porque eu empreender. Porque eu vou empreender, porque eu vou trabalhar menos. Não vai. O empreendedorismo, ele é todos os dias procurando emprego. Você tá todos os dias procurando emprego. E são seus clientes, então você tá todos os dias se profissionalizando, tá procurando emprego, tá procurando cliente, tá prospectando cliente. Então todos os dias você tá procurando emprego. Então não adianta pensar que você não vai trabalhar porque você vai trabalhar. O ponto é, queira fazer isso e não desista. Não desista de jeito nenhum, que uma hora as coisas vão acontecendo. E seja bom, né? Porque também tem que ser bom no que você vai fazer, porque também não embasa. Se você, exato. Procure a excelência do jeito que você puder. Com cursos, com o que você puder fazer para embasar a sua excelência, para você fidelizar o seu cliente e gerar o que mais chama, que é o boca a boca, né? Vamos pro expresso? Vamos, meu Deus, nervosa, pizza. Vamos lá. Medo no início. Ai, não ter dinheiro, né? Não ter dinheiro. Todo mundo fala isso. Não ter dinheiro pra pagar minha unha, né? Porque no início eu só pensava, vou ter dinheiro pra pagar pelo menos a unha, eu tô feliz. Né? Então não ter dinheiro. Um erro que te ensinou muito. Eu acho que quando eu errei no hospital, eu errei numa prescrição de uma dieta. E aí depois de que eu errei essa prescrição da dieta, o paciente não ia morrer não, tá? Ele só ficou sem comer por mais tempo. Eu fiquei muito mais atenta, porque eu recebi uma ligação de um médico e ele só não me chamou de santa porque eu não sou e nem quero ser. Mas ele me chamou de todos os nomes possíveis e imaginários. Eu chorei por 13 horas seguidas de tudo que ele me chamou. E depois desse dia eu disse, nunca mais eu vou errar desse jeito. Assim, eu fico muito mais atenta ao paciente por causa disso. Entendi. Massa. Um acerto que te deu muito orgulho. Acho que foi empreender. Empreender. Se eu tivesse ficado realmente tentando fixo, acho que eu não seria feliz, não. Eu vou fazer a próxima, mas eu acho que eu já sei a pergunta. Então eu vou responder a pergunta por você mentalmente. E quando você responder, eu vejo se eu... Um hábito que te ajuda no dia a dia. Aí, com certeza, a aula de circo. A aula de circo, tu acertou? Eu acertei! A aula de circo. A aula de circo, ela me faz treinar força, treinar a mente, me faz querer comer melhor pra ser melhor nela, me faz querer treinar melhor pra ser melhor nela, e eu fico com o juiz no lugar quando eu tô nela. Eu com a academia. Então, assim, é uma coisa que ela vai me proporcionando ser melhor. Então, eu procuro isso, eu procuro rotina por causa dela. Uhum. Uma qualidade sua, porque Natiana é dessa forma que impulsionou seu negócio. A criatividade. Eu sou muito criativa, então, assim, eu vejo uma coisa, eu já vou criando. Vai longe. Exatamente. Vou longe, longe, longe. E um defeito que te atrapalhou muito. A criatividade também. É muita coisa. É muita coisa. Então, A cabeça não para, a cabeça não para. E aí eu preciso realmente priorizar o que é prioridade. Porque eu tô aqui eu já pensei, não, porque eu posso fazer isso, porque eu tô paciente, porque eu tô paciente. Mas peraí, é a hora. Né? Eu não posso também atropelar os bois. Né? Então eu preciso realmente... Esse paciente não tá na hora disso. Então eu não vou fazer isso por ele agora. No momento eu posso fazer isso. A criatividade atrapalha um bocado também. Eu me canso muito com a criatividade. Eu sei que tu vai dizer teu pai, tua mamãe, teu papai e tua irmã. Mas eu queria que você escolhesse uma pessoa que foi essencial no processo. Mariane Fazi. Tirando meu pai, minha mãe e minha irmã, Mariane Fazi é a minha mentora até hoje. É assim, tudo na nutrição, em termos profissionais, eu devo a ela. Uma frase que te representa hoje. Tem duas, né? Tem a que a gente tá vivendo o movimento do ano no Instituto, que é o sonho tem que ser proporcional ao esforço. Mas uma que eu gosto muito é que o processo não é linear. Né? Porque fala muito eu gosto muito dessa frase, porque é altos e baixos, pra tudo. Pra tudo, o processo não é linear. Seja para um processo de emagrecimento, seja para empreender, seja para relacionamento, tudo não é linear. Qual é a outra frase do ano? O sonho tem que ser proporcional ao esforço. Quer perder barriga? Tem que parar de tomar cerveja. Não quer parar de tomar cerveja? Então não vai perder barriga. Então aí o sonho tem que ser proporcional ao esforço. É muito parecido com o que o que eu botei, assim, pra 2026, assim. Ou você diminui o sonho. Sim, ou aumenta o esforço. Não dá pra ter os dois, gata. Não dá pra, exatamente. Os dois têm que alinhar. O sonho tem que ser proporcional ao esforço, que é a frase de 2026. Nossa, né? Nossa. Um não que você precisou dizer
pra crescer? Nunca precisei dizer não pra crescer. Acho que foi direcionar a energia para outros lugares. Por exemplo, hoje eu recebo propostas de emprego. Hoje não mais, né? Acho que as pessoas já conseguiram Já se entender que eu não tocaram. quero nada. Mas eu recebi propostas de emprego que eu sonhei demais por anos. E quando eu olhei, eu fiz, eu não posso. Porque se eu aceitar, eu vou tirar o foco do consultório, da clínica, Sim. e eu vou para esse hospital. Então, assim, financeiramente ia ser bom, porque ia ser um Mais aumento, entradas. mas não ia fazer com que eu crescesse, porque eu ia estar com a energia lá. Eu ia me cansar para trabalhar no meu. Uhum. Então, esses nãos foram muito importantes. Eu acho que os nãos também do descanso. Do tipo, Sim. eu não vou trabalhar hoje. Hoje eu vou pausar um pouquinho. Eu vou ou trabalhar com calma. Quando eu digo trabalhar com calma, é não atender. Né? Que aí eu consigo focar em coisas que eu não esteja em atendimento. Então, acho que também isso é muito importante. E pra gente finalizar, o maior orgulho do Instituto CMA hoje? Aí, quando cada paciente com idades diferentes entram em salas, tipo sexta-feira que vem, que eu tava olhando na agenda, tá o máximo, porque tá no meu consultório, tá a tia, aí depois vai vir o sobrinho, depois vai vir a sobrinha, no outro lado vai ter o sobrinhozinho, que já passou pela família toda, então assim, é ser a nutricionista, a clínica Instituto CMA, ser o suporte da família inteira. Então, todo mundo ter acesso a um nutricionista para a fase da vida que você está. Aí, ser respeitado naquela fase, naquele ponto. Desde o gene até o fim da vida. Dessa vida. Amei. Amei. Finalizamos. Ai, Esse foi mais um episódio. Foi um entendimento para todas que empreender também é cuidar de pessoas, Sim. Com né? certeza. Então foi maravilhoso. Eu amei. Obrigada. Pega o presente dela. Não foi a pizza, não. Não! Você tem que lembrar, Ingrid, do presente. Ela E eu aqui com a minha pizza. me dê sua Se pizza, abra gosta seu da presente. pizza. Gente. Que Então, chique. gente, essa é a Nathalie Magalhães, nutricionista Mini Thaís. Conversamos, brincamos. lindo. Pensa. Ela ganhou pra Que café! Ai, gente, eu amei. Amanhã, Nossa, Ana são Maria. maravilhosas. Amanhã, Ana Maria tem que ser com nossa xícara. Vai ser. Não, não tem dúvida, não tenha dúvidas que será com a xícara de vocês. A xícara sim. dela é. Eu tenho várias, né? A do Moscou Mule pra mim é melhor. melhor. É da sexta-feira. É a da sexta. Cada caneca tem um dia específico, né? Aí tem a transformar os abacaxis da vida em coisas boas. E tem umas que são códigos. Por exemplo, tem uma que é quando eu não tô bem. Que é a que tem nenhuma tempestade dura para sempre. Quando eu não tô bem, tá ela lá. Aí tem a de todos os dias, que é a repetição, né? Ou é o processo linear, ou essa do esforço. A do músculo mulher da sexta. Quando eu estiver sextando, aí tá lá. Isso pode ser um Isso pode ser um músculo puri. Então é isso, gente. Muito obrigada por Obrigada. acompanhar até aqui. Tomar Amei. esse café, comer essa pizza com a gente. E esse foi mais um café. Com pizza. Tchau.